Levanta o dedo quem já apelou pro santo. Eu só me espanto que ele ainda tem fiel. Fogão a lenha, pois o gás não tem desconto. 8 conto a gasolina, meu irmão, tu mereceu. E não me venha, candidato, faz de tonto, bota chifre no partido, te conheço, infiel. Que dor, outra motociata, a bandalheira você veja onde tá. É ilegal, mas tá de boa, dá em nada, só campanha antecipada, toma conta e vai pagar. É ilegal, mas tá de boa, dá em nada, só campanha antecipada, toma conta e vai pagar. Tem uns partidos já bolando uns esquemas, ex-candidato querendo manter o nome. A vida ensina, tem coisa que é certeza, a derrota eles não aceitam e tentam o golpe em todo mundo. A vida ensina, tem coisa que é certeza, a derrota eles não aceitam e tenta golpe em todo mundo. Que dor, tá motociata, a bandalheira você veja onde tá. É ilegal, mas tá de boa, dá em nada, só campanha antecipada, tem a conta e vai pagar. É ilegal, mas tá de boa, dá em nada, só campanha antecipada, toma conta e vai pagar. Alô, Geraldinho, levantou a estrela, faz parte, eu vou lá botar com doce, não for no primeiro, no segundo o bicho pega, a Anitta tweetando aqui, show! Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de abril de 2022. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. E vou falar pra vocês que eu quase mantive aí meu atestado por mais algumas semanas, porque foi muito bom o episódio sem minha presença aqui, cara. Muito bom mesmo. Então aqui no Midcast, né, pra você que tá chegando hoje, nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, sempre começando com uma bela paródia como foi a dessa semana, que eu não tenho ideia do artista que canta a música original, mas a paródia do Rodrigo ficou realmente excelente mais uma vez. E hoje aqui comigo temos ele, que fala diretamente do estado que tem o maior rio do mundo ou o segundo maior rio do mundo. Ele vai responder aqui pra gente. Estou falando de Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Olá pra você que nos ouve, um bom momento. Então, depende do maior em quê? Em extensão. Em extensão, diz que é o maior, aí tem a briga, mas eu sei que, o terceiro eu sei que é nosso de certeza, que é o Purus também, que é o terceiro maior em extensão. Porque a briga no primeiro fica ali o Amazonas e o Nilo, né? É, enfim, o terceiro lugar é garantido. Tá bom. O terceiro, o segundo ou o primeiro, né? Um dos três ali. É, isso aí. É prata, é pódio, tá no pódio ali, tranquilamente, né? E completando o nosso trio de hoje, né? O trio raiz aqui do Midcast Política, ele que fala da terra ali, do estado onde tem a considerada maior estátua esculpida do Buda no Ocidente, maior até que o Cristo Redentor. Estou falando dele, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tô zen. Tô zen aí com essa abertura. Sim, tem mosteiro budista aqui no Espírito Santo. É ponto turístico, tá, gente? Se quiser vir aqui visitar mosteiro budista, dar um passeio nas montanhas, sejam bem-vindos aqui no estado, né? Ó, essa estátua, Rodrigo, é o Grande Buda de Ibiraçu. Foi construído, acho que em 2020, 35 metros de altura. E não só a maior do Ocidente, como a segunda maior do mundo, segundo a matéria do G1 Espírito Santo aqui na TV Gazeta. Olha aí, ó. É, um estado tão pequeno, com um Buda tão grande. Eu me senti meio estranho digitando na busca do Google Buda Espírito Santo. Foi um sincretismo que eu não estava preparado para lidar. Eu não tinha pensado nisso, cara. Bom, hoje sem a Ferrer, sem a Ana Raíssa que conquistou ainda mais o coração dos ouvintes na semana passada, né, cara, com mais uma bela participação aqui no Midcast, mas quem sabe aí semana que vem teremos 5 aqui na bancada do Midcast Política fixa, é isso, Rodrigo? Talvez, cara, fica um mistério, possibilidades aí, não vamos dar spoiler não, e só digo que daqui pra frente, talvez, quando a gente começa o programa, se não tiver a voz de Adi ou de Ana Raíssa aqui, a gente
gente tem que dizer que elas podem entrar no meio do episódio, porque senão o pessoal para de ouvir. Ah, é verdade, cara, eu esqueço desse detalhe. Então, ó, fica aí, fica ligado, fica ligadinho junto com a gente, porque a Adi Ferrer ou Ana Raíssa podem entrar a qualquer momento aqui no episódio. Não perca! Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil... Eu me senti muito Mário Frias, cara, daqueles programas ruins da Rede TV. Isso foi muita apresentação de programa da Rede TV, cara. Para. Ai, meu Deus do céu. O perfil do Midcast é o @podcastmid. Rodrigo e Diego, quais são os arrobas de vocês aí nas redes sociais, cara? Gente, se quiser continuar, me fazer rir, eu tô lá no Twitter, somente no Twitter, como @lhama na lama, porque lhama é o melhor animal. Eu vou inovar hoje, eu sou o @Diego Esquinelo no Leste FM. Caraca, ainda existe, cara, Leste FM? Eu acho que existe. Era uma rede social muito legal. Mas você paga? Pô, verifica lá, cara. De repente, Leste FM, você fez algum cadastro pago lá, estão te cobrando até hoje. Eu não tenho crédito pra isso, não. Eu saberia se tentasse me cobrar. Você paga com a alma, né, cara? Você tá amarrado à rede social até o fim. Bom, se você quiser apoiar o Midcast, né, financeiramente, nós temos o PicPay e o Padrim. Você pode apoiar com R$2 ou R$5 todo mês ali, né, no pagamento recorrente. picpay.me/Midcast ou procura lá no aplicativo do PicPay ou padrim.com.br/Midcast e fica aqui o agradecimento aos mais de, 50, 60 ouvintes que nos apoiam aqui todo mês. Muito obrigado. Tem muita gente que pede o Pix. A gente precisa estudar essa opção aí de Pix, né? Muita gente pergunta aí, não tem Pix, que queria ajudar e tal. Vamos ver se tem essa opção. Enquanto não tiver lá, gente, meu e-mail, objetoquadrado@gmail.com é meu Pix, se você quiser passar lá, eu garanto que eu repasso aqui para as contas do Midcast, sem problema. Então você não pode dar o apoio recorrente. Aqui tem transparência. Você quer dar aquele apoio ali, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 2 quilos de frango, né, 30 ovos. Cara, manda ver, assim, a gente tá aceitando. Quer passar seu Pix aí também, Diego? diegoesquinelo@gmail.com. Olha aí, que beleza. Valeu. Eu não passo meu porque eu não tenho e-mail, mas pra próxima semana acho que eu vou trazer, então. E lembrando aqui que a gente também tem um feed de paródias. Se você procurar aí no seu tocador de podcasts, exceto o Spotify, porque bloqueou a gente, tem aí paródias, Midcast Política, tá um pouco defasado no momento que a gente tá gravando aqui, deve estar faltando as últimas 3 paródias, inclusive reclamaram lá no Twitter, mas até sair o episódio eu vou atualizar, espero, né? Agora, sem mais delongas, chega de enrolação, vamos iniciar o episódio com o bloco. O bloco, estou triste porque tive que desinstalar o Snapchat hoje. Começamos então esse nosso bloco porque, Diego, eu acho que você tá animado, cara. Eu acho que você começa esse nosso episódio animado, pois segundo Igor Gadelha, no Metrópolis, no último dia 13 de abril, vamos passar agora da referência aqui das notícias onde a gente lê, né? Acho que é importante também. Depois de 20 anos fazendo podcast, a gente decide dar crédito pras notícias que a gente repercute. Muito massa, cara. Muito bom. Daqui a pouco vamos estar falando matéria não assinada. Isso aqui não é medo e delírio, não, Vitor. Quem quer fonte, vai lá. Aqui é comentarismo de portal, porra. Não, sempre que eu lembrar aqui, eu vou dar referência. Que apesar que tá sempre na descrição do episódio, né? Então, mas enfim, o governo federal, Diego, decidiu dar reajuste de 5% a todos. Eu disse todos os servidores, segundo apurou aí o Igor Gadelha. A decisão foi tomada numa reunião na última quarta-feira na Casa Civil e valerá a partir de julho, e esse aumento de 5% tem um custo estimado de 6 bilhões de reais somente em 2022, só que o orçamento da União só tem reservado para aumento de servidores 1,7 bilhão. Mas eu quero saber do Diego, você tá feliz aí com 5%? Cara, se um dia aparecer no meu contra-cheque, talvez eu fique com um pouco menos de ódio, mas 5% é 1/4 do acumulado só durante o governo Bolsonaro, e é 10% da inflação do Temer pra cá, pelo menos na minha categoria, né, que a gente é pobre, é uma categoria menos privilegiada, não é assim um auditor fiscal, né, um negócio que... Um juiz.
Foi engraçado que privatizaram o aeroporto daqui, aí teve uma galera da Infraero que foi incorporada à universidade. Aí a galera chegou lá e a gente tava falando sobre a campanha salarial, não sei o que, aí a gente comentou por acaso que estávamos há, sei lá, 7 anos ou 6 anos sem receber aumento. E eles, nossa, tudo isso! Pois é, cara. Tem vários outros órgãos, né? Tipo o Fiocruz também já tá um tempão sem receber aumento e tal. Pelo menos alguns setores lá. E lembrando, né, que o Bolsonaro ele queria dar reajuste só pros policiais federais, né? Foi a briga, né, que aí gerou protestos, principalmente do... que o Diego até acompanhou lá em Brasília, né? Do pessoal da Receita, sim, né? O pessoal todo engravatado da Receita. Os funcionários do Banco Central. Isso, exatamente. E aí agora vê essa decisão em mais uma ação nada eleitoreira, né? Porque vai começar a partir de julho, pertinho ali da eleição, 5% para todo mundo. Mas é isso, cara. Vamos ver se realmente isso vai se confirmar. Por enquanto ainda não tem nenhum anúncio oficial do governo. Hoje já circularam outra notícia, que primeiro ele tinha anunciado que ia dar R$400 no Vale Alimentação. Aí ninguém quis aceitar porque não contemplava os aposentados, aí soltou essa dos 5%, agora já misturaram os dois, falaram que vai dar o 5% e o alimentação. Mas assim, quando sair no meu contra-cheque eu acredito, até lá. E assim, um aumento pífio desse não faz diferença real, porque só o poder de compra que a gente perdeu durante esses últimos anos, mais a falta de reajuste que o Diego comentou, que se vai aí por um tempo de vida, né, já não faria diferença, só esse. Não sei também se, como campanha eleitoral, se isso funciona como uma ação eleitoreira, porque isso pode até ser discutido ali para o funcionalismo público, mas no fim das contas, no máximo, isso já solidifica quem já ia votar no Bolsonaro, sabe? De poder chegar ali e dar essa cartada, olha, ele deu aumento, deu 5% de aumento. Quem já acha que funcionário público tá lá mamando em teto do governo, sabe? Acha que funcionário público é vagabundo, então já acha muito que ele deu aquilo, mas isso tá dentro do eleitorado dele. Fora do eleitorado, no máximo a pessoa vai ver, nossa, tá dando aumento a funcionário público, mas eu não sou funcionário público. O que isso tem a ver comigo? E é uma notícia que você perde num carrilhão de notícias. Notícias ruins, então até onde vai esse tipo de ação eleitoreira, pra mim ela não surte tanto efeito, não. Tô esperando pra ver o efeito de outras que estão aí também, né? Você começa a pagar outras parcelas do Auxílio Brasil, que o pessoal já estava reclamando que não é o suficiente, obviamente não é o suficiente, né? Então faltam notícias positivas se o governo quiser fazer ações eleitoreiras com dinheiro público, né? Não tá batendo. Exatamente, cara. Faz muito sentido isso aí que você falou, né? Da questão de só reforça quem já ia votar nele, né? Tipo, o cara lá da Eletrobras que tá prestes a ser privatizado, eleitor do Bolsonaro, recebe 5%. Opa, vou votar aqui no mito, porque ele me deu 5% aqui no ano da eleição. Mas enfim, vamos ver como é que isso vai se confirmar. Diego, nosso posto avançado no futuro, né? Para poder trazer essa informação mais precisamente. Seguindo aqui para nossa próxima notícia, com uma sequência de atualização de notícias passadas, né? Porque o Gabriel Monteiro, a gente já comentou dele aqui, né? O vereador do Rio de Janeiro, suspeito aí de pedofilia, estupro, todos aqueles vídeos bizarros dele, a gente já falou uns 2 episódios atrás. E ele é do partido do Bolsonaro, tem muita gente que não sabe, né? Mas ele é do PL, né? O partido aí do Centrão. E novamente aqui, coluna do Igor Gadelha, né? Parece que a cúpula do PL alega não querer cometer uma injustiça, entre aspas, contra o Gabriel Monteiro, né? E espera que o caso tenha um desfecho para poder decidir se vai tirar ele do partido ou se vai permitir ele concorrer a um cargo ou de deputado federal ou deputado estadual, né, esse ano. Mas eu escutei acho que foi no Assunto, com aquele Bernardo Melo Franco do Globo, ele comentando que ele não teria espaço no PL para se candidatar. Então já não sei como é que fica realmente a situação dele, mas vai ser curioso, né, o partido do presidente permitindo que um cara com várias acusações como ele, né, se candidate, mesmo sendo um puxador de votos aí do partido, né? Que era uma esperança do PL para puxar muito voto aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês acham que Valdemar da Costa Neto vai tomar uma atitude ou vai ficar cozinhando ali em banho-maria até chegar a próxima eleição? Essa figura ilibada, essa figura incriticável, esse brinco de pessoa que é Valdemar da Costa Neto, né? Que ele pode, quando dizem lá, nossa, quem nunca pegou que atira a primeira pedra, aquilo ali, rapaz, era verdadeiro. Aquilo ali atirava, era na Jota, porque quem podia, né? Então, você acha que ele vai... Eu acho que ele vai se posicionar firmemente, como é esperado de um político honesto, e vai exigir que esse sujeito ele se desfilie. Cara, não precisava nem esperar o julgamento de alguns dos crimes ali. Sim, você tem que ter investigação e tem que ter julgamento em
qualquer situação. Agora, os vídeos que eles já foram divulgados e que eles demonstram o comportamento do candidato já seriam suficientes para ele ser expulso do partido. Só aquele tipo de comportamento, o modo como ele forjou aquelas ações com crianças, se aproveitando de crianças em situação de vulnerabilidade, já seria o suficiente para ele ser expulso do partido. Então não há desculpa realmente. No máximo que eu sempre fico com o pé atrás é, será que fulano sabe de alguma coisa sobre alguém e aí não sei quem fica com receio de chutar a bunda e o sujeito sair gritando e liberar o nome de uma outra pessoa envolvida com uma situação complicada? Pode ser, talvez, né? Com medo de melindrar um aliado importante, você quer dizer? Pois é. Eu acho que no caso do Gabriel nem tanto, né? Porque ele quer mais só o dele mesmo, né? Ele tá preocupado só com o dinheiro que ele vai conseguir aí fazendo os vídeos, né? Com essa mamata aí na Câmara sem fazer nada. Não sei se ele tem tantas conexões assim pra poder ter alguém com o rabo preso com ele, né? Mas sei lá, o sujeito vivia com um monte de câmera à volta dele pra filmar todo tipo de ação. Pra alguém ter chegado conversando com ele e filmou alguma coisa, também é pouco. Porque na minha cabeça não faz sentido você, o PL... manter um cara desse, né? O PL tá com uma campanha de filiação muito intensa no Brasil inteiro, sabe? Nesse momento é o candidato que vai levar pro segundo turno, provavelmente. O que você ganha segurando um sujeito que ele tá em toda a mídia sendo apresentado como um criminoso, como uma pessoa que explora criança? O que se ganha no partido em manter o nome desse? Coerência. Porque, no fundo, toda essa galera, família tradicional brasileira, são os maiores apoiadores de toda essa cultura escrota, de exploração de pobre, de exploração sexual infantil, de tudo isso. Você ganha coerência. O PL está sendo nada mais do que o PL sempre foi. Acho que eu tendo a concordar com o Diego depois dessa. E assim, tem papo de cassação rolando na Câmara? Ou Tem. O processo já foi aprovado, né, pela comissão. A gente falou disso já, verdade. Exatamente. E aí incluíram, inclusive, essa semana, 2 novos vídeos, né, no processo. E um deles, aquele que ele aparece acariciando uma menina de 10 anos, que é um negócio assim, cara, nem palavra, deplorável aquilo ali. Tentaram notificar ele, hoje, inclusive, do dia que a gente tá gravando, do processo, né, da abertura do processo de cação, que ele vai ter 90 dias para se defender, e simplesmente não encontraram ele. Foram lá no gabinete dele, tentaram lá entregar para o assessor, fazer contato com ele, não conseguiram entregar, parece que tentar amanhã novamente, e se não conseguir vai ficar para segunda-feira. Tá rolando o processo, mas por enquanto ainda não passou dessa fase dele ter os 90 dias para apresentar a defesa, né? Minto. Dele ter o tempo para apresentar a defesa e o trâmite terminar em 90 dias. Acho que é isso, né? Só tem essa atualização aqui sobre esse caso. Vamos seguir então aqui, pois vamos falar agora sobre Bolsolão do MEC. A gente vem falando aqui nos últimos episódios, toda semana um Bolsolão diferente. Porque o que aconteceu agora? Não sei se vocês acompanharam, né? O nosso querido General Heleno, ele decretou sigilo, né? O Globo entrou com um pedido na Lei de Acesso à Informação para saber, olha só, aquele pastor lobista lá ficou pedindo propina 1 quilo de ouro, ele por acaso já teve aí no Palácio do Planalto, quantas vezes, como é que foi? E aí o Heleno falou, não vou divulgar isso porque isso interfere na segurança pessoal do presidente e de sua família, né? Você saber o passado, se pastor lobista teve contato com ele, né? E aí a repercussão foi tão ruim que no dia seguinte o GSI acabou soltando e, pasmem, agora eu quero a surpresa de vocês, o ar de surpresa de vocês aqui nesse podcast sem imagem, que é o pastor lobista Arilton Moura esteve nada mais nada menos que 35 vezes no Palácio do Planalto desde que começou o governo Bolsonaro. Eu tô em choque, cara. Eu tô em choque, porque eu achava que, sei lá, a pessoa tinha pelo menos semanalmente, né? Pelo menos 100 eu tava chutando. Perdi o bolão. É porque assim, gente, é tanto pastor ligado ao governo, é tanto pastor, que não sobra espaço para todos eles fazerem culto toda semana. Então eles dividiram a agenda do governo durante esses 3 anos e meio para a cada semana vai um grupo de pastores diferentes fazer um culto junto ao Palácio do Planalto. Então é totalmente compreensível, né? A minha surpresa realmente é a baixa quantidade aí de visitas, que também foi o caso do Diego. Cara, mas o pior é que nesse caso eu vou concordar com o General Heleno, porque realmente esse é um fato que põe em risco a segurança do presidente, porque coloca ele em risco de ir pra cadeia assim que ele perdeu o mandato.
E como o presidente sempre fala que a liberdade é mais importante do que a vida, então tá certo, tá. A base presidencial aí demonstrando, né, desde a notícia passada, uma coerência invejável, pra você ver. Olhando por esse prisma, né, cara? E só antes do Rodrigo comentar, o Gilmar Santos, que é o outro pastor, né, que é o que seria, vamos dizer assim, entre aspas, o chefe do Arilton Moura, né, ele teve 10 vezes no Palácio do Planalto lá, visitando o Bolsonaro e também ali na Casa Civil, né, com o General Ram, foi o General Ram? Não, o Onix, né, que era da Casa Civil e tal. Inclusive, o Arilton Moura, que é o que teve 35 vezes no Palácio do Planalto, esteve, acho que em setembro, outubro do ano passado, no encontro com o Ciro Nogueira, e vejam só, a Casa Civil apagou do Flickr as fotos onde o Ciro Nogueira aparecia reunido com o Arilton Moura, cara. Vejam vocês, né, cara? Pois é, né, cara? Assim, me surpreende o Flickr. A gente tava falando, tá muito aqui, né, cara? Snapchat, Last FM, Flickr. Agora, se procurar no flogão da Casa Civil, provavelmente vai encontrar, gente. Você provavelmente vai encontrar. Agora, se apagar coisa da internet, gente, em 2022, você acredita realmente que você vai apagar aquilo da internet e ninguém vai ter salvo, aquilo não vai estar em lugar nenhum? Realmente você tirou de lá, ninguém vai mais ficar sabendo. Não, rapidinho, Rodrigo. Acharam a foto no Instagram de um deputado que também estava na reunião, tal do Vicentinho Júnior. Aí divulgaram, né? Começou o pessoal, ou acho que foi o Globo, divulgou. Aí o pessoal no Twitter começou a espalhar. O que ele fez? Apagou a foto também. E falou que era uma injustiça tentarem relacionar ele a esse caso aí de propina. O nome do cara é Vicentinho Júnior. Vicentino Júnior, alguma coisa assim. Ah, tá. Mas desculpa, Rodrigo, te interrompi aí. Não, sei lá, é tipo Ivanovich, né? É um nome meio esquisito, Vicentinho Júnior. Mas eu ia expressar uma curiosidade, Vitor, porque a gente, teve o sigilo decretado e depois o sigilo desdecretado, né? Isso. O sigilo cancelado. Eu fico me perguntando qual a facilidade de se retirar o sigilo de algumas informações que elas foram encobertas durante esse período de governo Bolsonaro, depois que o governo acabar. Se isso é algo fácil ou se é algo complicado. Porque tem muita movimentação em torno do presidente do Palácio do Planalto, dos filhos dele também, que elas foram encobertas, né? Se decretou o sigilo ali, ponto. A gente não falou mais disso porque cada semana é uma enxurrada de absurdo pra gente comentar. Mas será que é tranquilo, depois que o governo ele mudar, a gente poder ter acesso a esse tipo de informação, quebrar esse sigilo, ou vai ser muito complicado? Quem souber, né? É uma boa pergunta. Não sei se com uma canetada dá pra derrubar isso tudo, né, cara? Boa pergunta. Não, e ele ainda debochou, né, no Twitter, o Carluxo, enfim, quem toma conta da conta dele, porque ele fez um tweet, né, dando um RT em cima de uma postagem daquele perfil Universa, né, da UOL, falando sobre aborto e tal, falando que o Brasil segue estagnado no tema, e aí ele deu um RT dizendo, graças a Deus, bandeirinha do Brasil. Aí veio um seguidor e comentou, presidente, o senhor pode me responder por que todos os assuntos espinhosos e polêmicos do seu mandato, você põe sigilo de 100 anos? Existe algo para esconder? Aí ele respondeu, em 100 anos saberá, e o emoji de joinha. Então, ainda teve o deboche com a situação, né, cara? Mas, Diego, você falou que o general Heleno estava muito preocupado realmente com a segurança do Bolsonaro. Quem também está preocupado com a segurança do Bolsonaro, né, do fungo presidencial, é a PGR, cara. Essa PGR aí, amiga, né, braço forte, mão amiga do presidente, ela não viu indícios para investigar o Bolsonaro por suspeitas de corrupção no MEC. No caso do Bolsolão do MEC, a Lindora Araújo, né, ela deu um parecer hoje dizendo que não vê necessidade, né, e caso surjam indícios realmente de uma participação e tal, aí talvez tenha alguma apuração, porque, o pastor lobista do caso do Bolsolão do MEC teve 35 vezes com o Bolsonaro, isso não é indício suficiente para investigar ele no caso, né? Até porque uma pessoa que peca tanto quanto o Bolsonaro tem muito que falar com o pastor. Pra você ver, Lindora Araújo, que é um exímio operador do direito, sabe o que tá fazendo, com certeza. Mas, cara, assim, é admirável o esforço desse governo para acabar com a criminalidade, né? Primeiro é tornando o que era crime legal, por meio de projetos de lei completamente absurdos. E segundo, entendendo, né, parar com esse punitivismo, esse lavajatismo de tudo é corrupção, entendeu? Tudo tem que investigar.
É uma justiça mais branda, mais amiga, cara. É um outro modelo, não é aquele modelo persecutório e inquisidor que tinha na época do PT, porque tudo era pior na época do PT, entende? Você tá dizendo que o governo Bolsonaro é um dos maiores bastiões do antipunitivismo, é isso, cara? Com certeza, pô. Entendi. Porque, bandido bom é bandido morto, mas pra ser bandido tem que ser investigado. Ah, entendi, cara. Olha aí. Tanto que PGR, gente, eu não sei se vocês sabem o que significa, mas é o parça geral do reizinho. Se não era, vai passar a ser. Porque, assim, qual é a necessidade da gente ter um procurador-geral da República? Parça geral. Olha que eu tentei procurar um trocadilho, mas esse foi muito bom. Muito bom, cara. O parça geral, ele é a função talvez mais necessária num governo que não tem corrupção. Porque, o que você precisa? Você precisa de amizade. Você pensa, o governo é um governo anti-ódio. É um governo que ele tá contra o ódio, cara. Pra que você ficar, como o Diego disse, perseguindo as pessoas? Você ficar desconfiando, não. Você tem que lidar com confiança, com lealdade, com amizade. Aí você cria essa função específica de alguém ali com muito tempo de casa que ele tá ali pra isso, pra dar um tapinha nas costas e falar, que isso, cara? Não se cobre tanto. Aliás, pensando aqui que Augusto Aras está merecendo uma paródia, hein, Rodrigo? Em homenagem a essa grande obra que ele vem produzindo, né, cara, ao longo desses últimos anos, cara. Sempre lembrando que o Senado reconduziu Augusto Aras ano passado. É sempre bom a gente lembrar isso aqui, que o Senado tem a sua parcela de culpa. Quando abriu... Bom, se o Augusto Aras sair de lá um dia, né, aí o pessoal vai abrir o escritório dele pro próximo PGR tomar conta e vai abrir e vai cair aquele monte de origami, porque ele passou esse tempo todo fazendo origami com os processos. Imagina, você abre lá e tem aquele monte de origami, aquele monte de passarinho pendurado aqui pra dar sorte. Todo coloridinho, né? Cada processo com uma cor diferente, né, cara? Olha que bonito. Bonito, né, cara? E falando em Augusto Aras, ele tá em Paris. Parece que tá em Paris passeando, curtindo umas férias, porque não tem quase nada, né? Como a gente acabou de falar aqui, pra ele ter que investigar. E aí, cara, foram atrás dele, no meio da rua, assim, questioná-lo sobre a questão do Bolsonaro do MEC. Inclusive, no último episódio, coloquei alguns áudios, vocês ficaram pedindo, né, pro editor, bota áudio aí, bota áudio aqui. E achei que ficou bom. Então vou colocar aí o áudio de um transeunte em Paris questionando Augusto Aras sobre a investigação do Bolsonaro do MEC. Procurador, vamos investigar o Bolsonaro do MEC aí, procurador? Na rolezinho em Paris é legal aí abrir processo, procurador. Ei, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? Ei, vamos lá, procurador, fazer o seu trabalho? Funcionário público. E aí, procurador, vai fazer o seu trabalho? Vai abrir processo? Vamos investigar, procurador? Vamos investigar lá, Bolsonaro do MEC, vamos investigar pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército. Cadê a investigação, procurador? Cadê a investigação, procurador? Aqui em Paris não tem nada pra encontrar, não, pode deixar que eles procuram. Tem que procurar lá em Brasília, procurador. Tudo por uma vaguinha no STF, né? Tudo por uma vaguinha. Isso fica bom como exemplo pra gente, porque essa galera gosta de viajar muito pro exterior. Aqui no Brasil, se você fizer isso, aparece, sei lá, cara, uns 4 batalhões do exército pra te prender, sabe? Cerca a rua toda, viatura, o helicóptero descendo com o da Atena pra poder saber o que você tá fazendo ali. Agora, você tá lá fora? Não acontece. Levanta o celular e você tá ali na rua, cantando uma canção pro procurador. E ninguém vai fazer nada contra você. Então fica o exemplo. Sempre que você tá de fora, encontrar alguém, algum político brasileiro que você queira cobrar, alguma autoridade, é hora de você fazer isso. Levanta o celular e grava seu videozinho. Uma vez fizeram isso com o Moro, não fizeram? Quando ele tava, acho que em Londres, alguma coisa assim, foram questionar ele também, né? Quando ele tava sendo recebido pelo governo em Londres, né? Mas eu queria dar os parabéns a esse transeunte aí em Paris, porque eu, por exemplo, não reconheceria Augusto Aras no meio da rua. Sim. Tem esse detalhe, verdade, cara. Enfim, Parça Geral da República. Muito bom, Rodrigo. Se você gostou dessa nova alcunha de Augusto Aras, comenta lá no Twitter. Escreve lá, Parça Geral da República. Depois eu vou fazer um... Do reizinho. Parça Geral do reizinho. Ou do reinado. Tem muitas possibilidades. Parça Geral do reizinho, isso. Bota lá, Parça Geral do reizinho. Depois eu vou buscar lá no Twitter pra ver se realmente o pessoal curtiu e tá utilizando essa nova expressão. Mas ainda falando aí na esteira do Bolsolão do MEC, cara, o Diego, que montou aqui parte da pauta, ele botou até assim, né? E o PT, hein? Eu pergunto,
corrupto, Diego. E o PT, hein? Cara, o PT foi o pior governo que nós já tivemos, né? E esse governo que nós estamos falando assim, ele até abriu uma brecha no seu antipunitivismo e vai abrir aí uma CPI sobre o uso do dinheiro da educação entre 2006 e 2018, né? E já tem 28 assinaturas para essa CPI no Senado. E é isso aí, pô. Não vai ter CPI do MEC, sim, entendeu? Só... Mas peraí, CPI em ano eleitoral não era politicagem? Pois é, então... né, cara? Mas se for contra o PT, não, cara. Contra esse governo mais corrupto da história, não, aí não, pô. Aí tá certo, tem que ter CPI mesmo. Mas o que eu achei engraçado dessa situação é que, tipo assim, eles afirmam que não, teve muitas obras paradas, teve corrupção, não sei quantos bilhões desviados, não sei quantas obras inacabadas, tudo errado. Então pra que vai fazer CPI? Se eles já sabem que ocorreu isso tudo, né? E eles já sabem até as cifras do quanto foi desviado, né, cara? Aí eles querem, aqui ó, investigar justamente de 2006 a 2018, né? Antes do Bolsonaro entrar, é o foco de investigação dele. 12 anos, coisa pouca, né, cara? E assim, você sabe que essa é uma CPI séria quando você vê aí, secundando esse pedido, nomes de peso como Fernando Collor, Flávio Bolsonaro, Jorginho Davi Mello, Alcolumbre e Romário, Jorginho Mello, né? Só gente aí, parlamentares sérios. Chico Rodrigues, o do dinheiro na cueca. O senador do dinheiro na cueca. Sabe o que é mais engraçado? É passar por alguns desses nomes e por algum momento pensar, será que se fizer uma CPI dessa não vai melindrar outras pessoas que têm acordo com esses sujeitos que estão assinando ali? Talvez alguns desses nomes estivessem presentes durante fatos que vão ser investigados também. Era pro pessoal parar e pensar um pouquinho, cara, assim. Porque não, definitivamente eu não sou contra a investigação. Vai lá, investiga. Tem que investigar mesmo. Mas sempre me surpreende a burrice. Porque a probabilidade de você investigar alguma coisa acontecida no governo do PT e uma porcentagem enorme de todo mundo do Centrão tá lá na época participando é muito grande, cara. Vídeo Ciro Nogueira, né, cara? Ciro Nogueira, Fernando Bezerra, né, cara? Exato. Mas essa claramente foi uma jogada política pra tentar minar ali a ideia do Randolfo, né, cara? Porque acho que nem eles querem realmente fazer essa CPI nesse ano, né? Mas não dá pra afirmar isso com toda certeza, porque, né, Brasil 2022, tudo pode acontecer. Tá arriscado ter 2 CPIs ao mesmo tempo, né? Não, mas vai ser muito curioso e engraçado se eles se virem obrigados a abrir, e aí vai ficar aquela preguiça de dizer, puta que pariu, pra que eu assinei essa merda? Aí vai ter, 3 senadores na reunião. É, porque lembra que CPI dá trabalho, cara. Se você fazer uma CPI em ano eleitoral, o pessoal vai ter que estar em Brasília, afastado de campanha, afastado de palanque, pra poder participar da CPI. Quero ver. Quero ver essa galera batendo ponto lá pra poder fazer transmissão da CPI o dia inteiro, tá, gente? 3, 4 dias por semana, o dia inteiro lá fechado pra entrevistar a pessoa, a maioria dos interrogatórios bem inúteis, enquanto isso a campanha tá rolando. Mais parada de, sei lá, quantos anos atrás, né? Não, e boa parte dos que assinaram vão ser candidatos esse ano, então, realmente foi só coisa politiqueira mesmo, né, cara? Enfim, vamos seguir aqui, quem sabe aí 2, 3, 4, 5 CPIs esse ano, né? Rapidinho aqui, o ministro que estava interino no Ministério da Educação, Veiga, que era como se fosse o número 2 do MEC na época do Milton Ribeiro, foi efetivado nessa última segunda-feira, dia 18, e agora assume como o ministro da Educação. Está naquele período que, trocou 10, 11 ministros e ninguém sabe o nome de nenhum deles, né, cara? Como se realmente nada tivesse acontecendo aí nos ministérios do governo Bolsonaro, né, cara? Até que surge um novo escândalo. Rodrigo, Daniel Silveira, cara, essa eu deixo pra você, que eu sei que você gosta desse tema. Cara, primeiro que eu não lembro mais quantos ministros da educação a gente teve. 4? 4, 6? tá no quarto, 4, né? Tá no quarto. 4. Já tô perdendo a conta já. Nesse caso não muda absolutamente nada, porque você pega um sujeito que ele já tava ali, já era o vice-ministro, digamos assim, então ele fazia parte de todas essas articulações, ele está presente nessas reuniões com os pastores lobistas ilegais, vou fazer isso entre aspas aqui, lobistas ilegais, ele estava presente nessas reuniões, então ele está envolvido com isso. Se você abrisse algum tipo de investigação, agora está rolando até a investigação, né? Mas se abrisse uma CPI, ele seria um dos nomes convocados para poder prestar depoimento e trazer informações para esclarecer o que realmente aconteceu ali. Então, se ele assume essa posição agora, você tem sim uma continuidade com o que o Milton Ribeiro
Ribeiro estava fazendo, a responsabilidade também está em cima dele, não é tirando o Milton Ribeiro que você simplesmente resolve o problema e a responsabilidade vai embora com ele, não estava só nas costas dele. Quem participou dessas reuniões e estava ciente do que estava acontecendo, e isso inclui esse nome, também vai ter que prestar contas. Então eu já me questiono quanto tempo ele vai ficar no cargo. Se ele vai conseguir se sustentar ali por 1 mês, 2 meses, porque se resolve continuar batendo nessa tecla, se as investigações revelam novos fatos, o nome dele já está envolvido, ele já está ali para ser quicado. É meio que o sujeito é uma bola na marca do pênalti para chutar a qualquer momento que for necessário. Sem qualquer prejuízo político, né, cara? Mas eu tinha comentado aí do Daniel Silveira, eu sei que você gosta do assunto, Rodrigo. Daniel Silveira aprontou mais uma aí, cara. Além, depois de dormir lá no plenário, para fugir do Xandão, ele fez uma nova, né? Cara, me atualize, não tô sabendo o que ele fez, não. Ele teve restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, aí ele foi numa festa na Barra da Tijuca, que não podia ter ido, e aí, por um acaso do destino, 2 amigos dele queriam ouvir a sua própria música, e o dono do estabelecimento não tava afim, aí eles espancaram a pessoa lá. É isso. É isso, cara. Terça-feira na vida de Daniel Silveira, eles cumpriram a ordem do Supremo, ajudar a cometer um crime. Ah, mas normal, né? Isso foi no Rio de Janeiro, gente. Assim, convenhamos, vou ter que aqui passar um pano, porque quando você sai pras baladas no Rio de Janeiro, você tá contando que você vai ser espancado. Essa é uma possibilidade que tá ali, né, cara? É sempre a possibilidade, você tem que concordar, cara. Ainda mais dependendo da área que você frequenta, né? Se tem muito cidadão de bem, é sempre a possibilidade mesmo, cara. E é isso que é uma festa de macho. Que isso, gente? O que macho gosta? Ficar apanhando de outro macho. É isso que é a festa de macho. Então é isso que ele foi fazer lá, tá ali toda a diversão. Exatamente, cara. Vamos ver qual atitude Xandão vai tomar depois dessa, né, cara? Porque... Tem uma coisa que eu acho que vale o comparativo, a gente não vai resgatar aqui agora, mas eu sugiro que vocês resgatem. Quando o Xandão realmente perdeu a paciência com o Daniel Silveira e falou, cara, eu acho que você não pode fazer isso. Eu acho que você vai ter que ser detido, vão ter que colocar uma tornozeleira eletrônica em você, talvez você possa ser cassado, porque você não pode ameaçar o STF. Eu quero que vocês lembrem da expressão do Daniel Silveira quando ele voltou pra Câmara para poder pedir desculpas. E aquela cara de tristeza, aquele cara de menino chorão. Que isso? Eu não quis fazer nenhum mal, eu sou um coitado. Só fazem malvadeza comigo. E aí você compara aquela postura de cachorrinho molhado, cachorrinho na chuva, com o que é feito desde então. Porque a cada momento que se decreta que ele precisa usar tornozeleira, que ele tem que pagar multa, que ele não pode sair de tal município, ele vai e se apresenta em público, vem pras câmeras e chora e faz aquela choradeira. Desliga a câmera, ele vai pra balada. Caça confusão. Cara, muito bem lembrado, ele tentando evitar que a Câmara mantivesse a prisão dele, né, cara, naquela sessão, realmente. Bom, agora a gente vai rir mais um pouquinho, cara. Vocês viram a foto? Eu vou ter que ir na pauta, porque vocês viram a foto do S. Neves, cara? Ouvinte, se você não viu a foto do S. Neves na reunião com Paulinho da Força, que foi vaiado recentemente no evento que o Lula participou junto com o Geraldo Alckmin, né, com as centrais sindicais. Ele ontem teve uma reunião com Paulinho da Força e Eduardo Leite, cara. E a cara do S. Neves tava puro pinguim do Batman, cara. Se você não viu essa imagem, clica aí na descrição do episódio e veja, porque rendeu memes maravilhosos. Vocês viram isso, cara? Cara, eu me arrisco a dizer que o próprio AS, quando ele viu essa foto, ele pediu pra cortar. Cara, não, corta, porque não me maquiaram isso aqui. Não colocaram a cara. Que isso, cara? Tiraram uma foto aqui da minha intimidade. Como é que as pessoas podem saber como eu sou no dia a dia, como eu sou em casa? Mas além do pinguim, essa foto me lembra muito a maquiagem aqueles zumbis de trilha do Michael Jackson. Também. Mas então, gente, tem certos hábitos que as pessoas podem ter, às vezes, que acabam com todo o colágeno da pele. E faz ficar com esse aspecto, entende? E aí, entendedores entenderão. Fica aqui a observação, né, cara? Fica aqui o aviso. Bom, depois da gente rir um pouquinho da cara do S. Neves, cliquem aí na descrição do episódio e vejam, porque tá muito boa a foto. A menos que você esteja ouvindo na hora do almoço. Não queremos que você gomite o seu almoço em cima do seu almoço, por favor. Exatamente. Deixa para um pouquinho depois, se já tiver feito a digestão. Mais uma notícia aqui, antes da gente encerrar
comentar, um pouco antes da gente encerrar esse bloco, é que a gente teve uma grande operação comandada pelo IBAMA e pelo ICMBio em terras indígenas, né, combatendo ali os garimpeiros e tudo mais. E aí o que aconteceu? Depois que o IBAMA e o ICMBio realizaram a fiscalização, não sei se vocês viram, tinha uma balsa gigante, cara, de mineração que foi encontrada e aí foi apreendida e o governo simplesmente disse que foi uma ação do Ministério da Justiça, cara. Disse que foi o Ministério da Justiça agindo, né, junto ali com órgãos ambientais, sendo que a operação foi toda do IBAMA junto com o ICMBio e depois o governo resolveu divulgar como se tivesse sido uma grande ação do Ministério da Justiça. E o que aconteceu depois? A Polícia Federal simplesmente soltou os garimpeiros porque não tinha como transportá-los, parece. Não tinha... eles não foram pegos em flagrantes, apesar da balsa gigante e tal, e não tinha como transportar eles e tal. Resolveram liberar eles dentro da terra indígena mesmo. Pode ir lá, segue seu rumo e tá tudo certo. Vocês acompanharam esse caso, tipo, do governo roubando a operação do próprio governo, né, cara? Cara, eu vou chutar que isso foi erro da pessoa contratada para gerir as redes sociais ali do Ministério da Justiça. Olha só, tô sendo razoável aqui, porque é basicamente uma postagem de redes sociais, não é como se você tivesse feito uma divulgação oficial da ação e tudo mais, né? Acho provável que a pessoa cometeu uma desinformação, talvez por não saber direito o que estava dizendo. Mas essa parte eu acho a menos problemática, sabe? O Ministério da Justiça ter quibado uma ação do ICMBio. A parte mais complicada é essa de você depois soltar os garimpeiros, que eles foram sim presos em flagrante. E tudo filmado, não é como se, nossa, cara, a gente tem dúvidas. Não, você filmou toda a operação, e a chegada na balsa, e a prisão dos garimpeiros. Então eles estavam ali no local quando você chegou, eles já estavam cometendo o crime de garimpo ilegal. Eles foram presos e eles foram soltos. Imagina se essa moda pega. Porque já que a gente falou de antipunitivismo aqui, você chega e você prende o sujeito, você prende a pessoa cometendo um crime, e a pessoa vai ser direcionada por uma unidade prisional. E aí você chega na unidade prisional e você fala, pô, tá lotado, vou fazer o quê? Libera. Porque se você não tem como manter, né, a prisão de acordo com as leis, então tá lotado, não tem como prender, libera. Solta aí, solta os rapazes pra poder, porque não? Cometeu, mas pra quê manter preso se a gente não tem condição? Então essa é uma moda complicada. Isso pra mim é a parte mais irritante de toda essa notícia, é o esforço que se tem pra poder realizar uma ação dessa, pra poder chegar de surpresa numa balsa desse tamanho, que já tem um investimento de milhões por trás pra poder construir aquele tipo de material, chegar naquele ponto da mata, se esconder, e depois de todo esse esforço, me vem a Polícia Federal e solta os criminosos? Então, é porque na verdade não foi nenhum quibe, nenhum erro, foi uma colaboração, né? A ação foi conjunta. O IBAMA e o ICMBio foram lá, fiscalizaram e prenderam. O Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, chegou depois e soltou. Cada um fez a parte que ele compete, cada um né? no seu quadrado, cada um ali fazendo a sua parte, mas assim... Vou dar aqui a dica para o Ministério da Justiça, né? E também aproveitando para dar um leve contexto sobre a região amazônica, aqui a gente tem tudo flutuante. Então tem posto de gasolina flutuante, tem escola flutuante, tem posto de saúde, tem várias coisas que são no barco, porque tem lugar que só chega de rio. E aí, por incrível que pareça, talvez esteja na hora de ter o camburão flutuante também, olha aí. É uma boa ideia, hein, cara? Boa ideia. Mas realmente esse governo vai se materializando como um governo realmente antipunitivista, cara. Mas aí recomendo a thread do fiscal do IBAMA, que tá aqui na descrição do episódio também, comentando sobre todo esse caso, né? Inclusive a notícia foi divulgada no site do próprio governo, né? Dizendo que tinha sido uma operação do Ministério da Justiça, que eles chamaram de Operação Guardiões do Bioma, né? Faz um trabalho extensivo de fiscalização em terras indígenas pela Amazônia, e segundo o fiscal do IBAMA, isso não ocorreu dessa forma, né? E sim foi uma operação de fiscalização do ICMBio, que tem o nome de Tríade Terra do Meio, com alvo justamente na reserva extrativista Riozinho do Anfrísio e na reserva extrativista do Rio Iriri. Enfim, vão lá ler essa thread do fiscal do IBAMA com todos os detalhes de mais esse caso pitoresco do governo Bolsonaro. E agora, senhores, vamos aqui para o nosso último tópico, que foi um dos assuntos acho que mais comentados aí durante a semana. Não sei se vocês acompanharam isso, que é uma notícia que não surpreende,
mas quando vem um áudio confirmando o que todo mundo já sabia e que os malditos milicos negam, a coisa talvez mude um pouco de figura, né? A gente comentou recentemente aquele post, aquela publicação absurda do Eduardo Bolsonaro, né, tripudiando da Miriam Leitão, que foi torturada na época da ditadura, e aí a Miriam Leitão divulgou na sua coluna áudios do Superior Tribunal Militar, vou repetir, áudios do Superior Tribunal Militar que revelam tortura contra presos durante a ditadura. São relatos de sessões que ocorreram entre 1975 e 1979, e o próprio Superior Tribunal Militar gravava, né, essas audiências, mesmo as sigilosas. E aí esses áudios vieram à tona agora, né, divulgados amplamente aí pela imprensa, confirmando que todo mundo sabia que sim, ocorreu tortura e pra caralho na época da ditadura militar, cara. E eu tava escutando, acho que foi no podcast O Assunto, que esse processo, né, para poder liberar esses áudios, né, essas transcrições, ficou quase 20 anos parado no STF, né, porque solicitaram ao Superior Tribunal Militar, não conseguiram, aí depois ficou 10 anos com o Jobim, depois mais 10 anos com a Carmen Lúcia, e finalmente, acho que em 2017 ou 2018, conseguiram essa liberação, e aí tem todo um trabalho, né, de reconhecimento e estudo em cima desses áudios que agora estão sendo divulgados amplamente. Como é que vocês viram essa situação? Vocês acompanharam mais esse caso aí, ou não? Cara, acompanhou porque não tem como não acompanhar, né? Isso já é repetitivo, até demais, assim. Mas a gente já sabe também que os militares, de modo geral, eles vão continuar sempre negando o que foi a ditadura militar no Brasil e conseguem um razoável sucesso, porque muita gente realmente acredita que a ditadura militar no Brasil ela foi branda, que ela foi mais leve que as demais. E isso se dá por conta da falta de compreensão e de informação sobre a escala das ações da ditadura militar no Brasil. A gente já comentou aqui algumas outras vezes que quando você reúne os números oficiais de pessoas mortas, desaparecidas e torturadas pela ditadura militar, dificilmente entram cifras de 8 a 10 mil indígenas, por exemplo, escravizados pela ditadura. Inclusive mortos, né? No discurso da galera de esquerda. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje ainda de conseguir deixar nítido para as pessoas que os estudos históricos feitos em cima da ditadura já comprovaram, já demonstraram pra gente que ela foi isso tudo que a gente disse que foi sim de horrível. Foi. Já se comprovou ditadura, já se comprovou tortura durante a ditadura, já se comprovou perseguição, desaparecimento, todos os tipos de censura. Definitivamente não foi branda, não foi restrita, os números não são pequenos. Sabe qual a diferença que a gente tem entre a percepção de outras ditaduras latino-americanas do período e a nossa? É que outras ditaduras latino-americanas do período, elas passaram por uma investigação e a gente teve justiça de transição em alguns casos que aqui não teve. Então você conseguiu divulgar muito o que foi feito durante aquele período. Aqui não. Aqui você ainda depende desse trabalho, como o Vitor falou, de anos de insistência de alguns historiadores, como é o caso do Carlos Fico, que é o historiador responsável pelo recolhimento e análise desses materiais, para que isso consiga vir à tona e você tenha um mínimo de compreensão do que aconteceu. Então a gente tem que desfazer completamente esse discursinho de que, nossa, peraí, a ditadura no Brasil ela foi um pouco mais leve, não é tudo isso que se fala, naquela época você não dá para chamar aquilo de horror, não tem como a gente aceitar esse tipo de discurso, mas eu tenho uma certa preguiça muito grande, às vezes, de participar dessas discussões. É sempre frustrante que até hoje possa vir um parlamentar, ou mesmo não seja um parlamentar, qualquer outra pessoa vir a público, em rede social, em rede nacional, e fazer piada com a tortura na ditadura. É frustrante que a Damares ela esteja encarregada de tomar conta do ressarcimento que algumas pessoas elas deveriam ter por conta do que sofreram e as famílias delas sofreram durante a ditadura. Sabe? É frustrante que, de forma generalizada, no nosso ensino, a gente não trabalhe de modo razoável com as informações que a gente tem. Você pega os livros escolares, os livros didáticos, e eles não trabalham com os dados que eles já foram apurados, com o discurso histórico que já foi construído, com a demonstração que a gente tem de como que a ditadura militar no Brasil ela foi extensa e horrível em diversos aspectos, tanto quanto outras ditaduras latino-americanas da mesma época.
Exatamente, cara. E aí o nosso general Mourão, Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que louva o Ustra, né? Diz que é o herói dele. Foram questioná-lo sobre a questão dos áudios e ele respondeu: apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta? Disse Mourão, rindo ao chegar no Palácio do Planalto. Diego, quer comentar alguma coisa, cara? Não? Podemos seguir? Então é isso, cara. Não surpreende, né? Principalmente o deboche do Mourão, mas fica aqui mais esse registro histórico, né? Dessa vez como fonte o Superior Tribunal Militar, para depois falar, não, é esquerdista, daqui a pouco vão chamar os juízes lá do STM da época de comunistas, sei lá o que, né? Melancias, né? Enfim. Cara, o que sim, tudo irrita, tudo deixa puto, mas o deboche e a certeza da impunidade é foda, assim, não dá pra lidar bem com isso. A certeza de que as netas e bisnetas dessa galera que cometeu esses crimes vão continuar recebendo rios de dinheiro do povo brasileiro, sabe? É isso que é foda. Pois é, então, ó, vai tirar do túmulo porque morreu? Que tal? Que tal se essas pessoas sequer merecessem estar enterradas em solo brasileiro? Que tal se a gente não tivesse monumentos a ditadores, monumentos a torturadores no Brasil? Nome de rua, nome de cidade. Pois é. Então faz diferença quando você julga fatos passados, porque a gente consegue ter uma reconstrução de como que simbolicamente isso ainda está presente no nosso imaginário, na nossa vida. Então, como o Diego falou, a gente tem ruas com nomes de torturadores e de ditadores da época, estátuas em homenagem a essas pessoas, túmulos que são visitados ainda por adoradores ferrenhos, a gente tem livros que são lançados em homenagem a essas pessoas com fatos falsificados, e a gente tem isso ensinado nas escolas com nomes de generais e ditadores da época. Isso ainda está presente. Então você fala, nossa, a gente vai tirar esses cadáveres do túmulo. Sim, porque essa porcaria desses cadáveres, eles ainda estão caminhando com a gente. Esses zumbis, eles continuam aqui com a gente está convivendo com esses torturadores. A gente é obrigado a, socialmente, continuar a conviver com os nossos agressores, os agressores dos nossos pais e avós até hoje. Porque pensa nessa situação. A pessoa que teve um parente torturado, morto, desaparecido, perseguido durante a ditadura militar, tem que até hoje passar pelos monumentos aos torturadores. Tem que até hoje passar por avenidas que tem o nome dessas pessoas. Matricular os seus filhos em escola com os nomes desses ditadores. Então, sim, a gente tem que repensar, a gente tem que julgar esses casos historicamente e reorganizar a nossa sociedade para que isso não seja mais uma homenagem, porque é o que acontece, a gente continua a homenagear os torturadores e os ditadores que fizeram parte da ditadura militar no Brasil. E isso é cotidiano. E o fato disso ser normalizado que permite que as pessoas venham em redes sociais e venham em TV aberta e continuem a fazer esse tipo de homenagem, continuam a relativizar, a falar que tudo bem e fazer chacota. Perfeito. Inclusive, Newton Braga, né, morreu agora, com 97 anos. Muita gente fala, não, a história vai julgar. É essa história aí que julga no Brasil. O cara faz as maiores atrocidades e morre tranquilamente com seus 97 anos. E como muito bem lembrou o Diego, suas famílias continuam aí usufruindo até sabe-se Deus quando. E é isso, cara. É isso. E a pergunta que sempre fica é quem que vai ter peito para enfrentar, né, isso em algum momento do Brasil, né, da história do país. Cada vez mais distante, né, cara? Cada vez mais caindo no esquecimento. Enfim, vamos seguir agora para onde, Rodrigo? Cara, mudando completamente de assunto, a gente vai agora bater um pratão de chuchu com pimenta. Olá, cidadão e cidadã, estamos chegando aí no final do bloco, mas eu vou fazer aqui um adendo, pois novos fatos ocorreram, para variar, né, entre o dia da nossa gravação e o lançamento do episódio. Nós tivemos aí a renúncia do Mamãe Falei, além disso nós tivemos a condenação do deputado Daniel Silveira lá pelo plenário do STF por 10 votos a 1, inclusive com o voto do André Mendonça pela condenação. E aí hoje, pouco antes aqui do lançamento desse episódio, o Fungo Presidencial simplesmente decretou, né, e publicou aí no Diário Oficial da União um indulto liberando o Daniel Silveira da condenação que foi feita um dia antes pelo STF, antes mesmo do trânsito em julgado. Então são fatos novos que ocorreram, não tem como, né, comentarmos nesse episódio, fica para a próxima semana, mas eu deixo aqui esse registro apenas para não passar em branco, e semana que vem a gente volta repercutindo esses e os outros fatos que ocorrerem ao longo dos próximos dias. Valeu e vamos para o próximo bloco.
Mas vamos começar aqui o ponto da pauta, antes da gente entrar no tópico, que é o tópico principal que a gente tem discutido aqui nos últimos programas e vai continuar até o final do ano. Se acostumem, não tem muito o que fazer com relação a isso. As eleições estão aí. Antes de a gente falar das eleições, fica aqui a dica para vocês seguirem o perfil de Ad Ferrer e ouvir o Petit Jornal. A gente não vai falar aqui da guerra na Ucrânia, teve desdobramentos, muita coisa acontecendo nessa última semana, mas Ad não tá aqui, a gente não vai se arriscar a falar de política internacional nesse nível. Então já segue lá o perfil de Ad no Twitter e ouçam o Petit Jornal, programas ali curtinhos para vocês entenderem o que tem acontecido de novo nesse conflito. E por aqui, Vitor, Diego, aparentemente a pandemia acabou, porra. Exato, cara. Pena que a Ad não está aqui para poder atualizar a sua vinheta, né? Pois o Ministério da Saúde anunciou o fim da emergência sanitária aqui no Brasil. Não é o que o Bolsonaro gostaria, porque o Bolsonaro queria que rebaixasse, né, de pandemia para endemia, como se fosse o Ministério da Saúde o responsável por definir o que é pandemia ou não. Mas não é mais considerado uma emergência sanitária Covid-19 no Brasil. É isso. Obrigado vacinas, obrigado máscaras, foda-se o governo. Obrigado distanciamento social. E aí eu vi muita gente criticando porque isso pode retardar algumas ações do governo, né? Questão de compra de equipamento, né? Liberação de verbas e tal. Mas, assim, pelo cenário epidemiológico, realmente, nesse momento, a Covid-19 é uma doença que está transmissão baixa e tal, tem dia que tá batendo, sei lá, 8, 10 mortes por dia, então realmente uma coisa que realmente se estabilizou após as vacinas, né? Assim, vou colocar o ponto de discordância aqui, porque, desculpa, estabilizou é o caralho. A gente tá com 2 anos e pouco de pandemia, a gente já passou por diversas fases dela, e uma coisa que ficou muito bem demonstrado é que o jogo pode virar a qualquer momento. Então, e aí você fala, nossa, o jogo vai virar, mas a gente não precisa chegar a um nível de 4 mil mortes diárias para ser preocupante. Nesse momento, a gente tem 100 e poucas mortes diárias no Brasil, por dia. O que já é muito, já é muita coisa. 20 mil casos diários por dia, já é muita coisa. Isso é mais do que as outras doenças. Então, é preocupante. É necessário ainda que você continue a ter ações públicas, política pública, para que a gente mantenha isso sob controle. Provavelmente a gente vai continuar com esse vírus em outras mutações, talvez para sempre, vai saber. Talvez para sempre isso esteja com a gente. Se a gente simplesmente acredita que passou, não precisa mais me preocupar com isso, a gente potencializa um problema que a gente consegue observar em outras doenças. Doenças que elas foram um problema muito grande em um passado bem recente e elas foram resolvidas por política pública e vacinação, e cuidado, elas retornam porque as pessoas acreditam que aquilo não é mais um problema, deixam de se vacinar, deixam de se fazer campanha de vacinação, elas não se cuidam e acontece o que acontece. Uma doença que está aqui com a gente até hoje é a dengue. Então você pensa, nossa, as pessoas sabem como se prevenir contra a dengue, sabem o que é necessário fazer. Não, sem fazer campanha e sem continuar na cabeça das pessoas para elas você não alastre a dengue, você volta a ter susto da doença. Imagina essa que está aqui há 2 anos e pouco. Caramba, a gente ainda não tem controle. Né? Pois é, cara. Doenças que estão aí há décadas ou há séculos, elas voltam quando a gente baixa a guarda. Então não dá para baixar a guarda com relação a isso, e é o que a gente tem observado. Você simplesmente solta, não precisa mais usar máscara, a aglomeração tá liberado, faz o que você quiser, como se a gente tivesse vencido a pandemia há um século atrás. Não, cara, isso foi outro dia. A gente nem saiu disso direito, não é hora de baixar a guarda. O problema de se raciocinar que a gente está há 2 anos e meio com uma pandemia de um vírus que a gente não conhecia, e depois de um esforço global para que você conseguisse ter vacina, e sim, isso foi muito eficiente, a gente conseguiu salvar muita vida com a vacina, mas a gente 100 e poucas mortes pela doença no Brasil por dia, a gente ainda tem milhares de casos todos os dias, a gente não tem controle sobre isso, a gente não tem conhecimento suficiente para falar, tá de boaça, não tá de boaça. Então eu vou sempre fazer aquele papel, peraí, enquanto a gente não tiver um conhecimento muito estruturado e confiável sobre essa doença, para mim a gente tem que manter a guarda elevada, e mesmo depois que a gente tiver esse conhecimento, a gente tem que passar a observar se as políticas públicas para a contenção da doença, que inclui campanha de vacinação e instrução da população sobre quais devem ser os procedimentos para que não se corra risco, a gente tem que ficar atento a isso. Se deixar de campanha de vacinação, se deixar de ter campanha de conscientização, a gente já vai voltar a ter problema. Não vai ser na escala de 4 mil mortes por dia, mas se a gente
entende que é um problema que a campanha de vacinação não consiga dar conta do sarampo, imagina de uma doença que tá aqui há 2 anos e meio. Tá certa a indignação, Rodrigo. Inclusive, essa questão até da cobertura vacinal como um todo, que vem caindo, né? E tem a volta de doenças que já estavam consideradas extintas, como sarampo, como pólio. Eu vejo muita gente na bolha do Twitter falando que é antivacina, que é negacionismo. Não, o caso é muito mais simples, é sucateamento do Ministério da Saúde mesmo, sucateamento do SUS. Que o povo brasileiro nunca foi antivacina, mas ele também nunca foi pró-vacina. Oh, meu Deus, mete a vacina aqui no braço gostoso. O povo brasileiro sempre foi mano, tem que fazer isso para matricular meu filho no colégio. Ou então o agente de saúde foi lá em casa e todo mundo tomou, entendeu? Ele vai sendo levado pelo poder público, né, cara? Isso. E aí você pode ter aí N discussões onde alguém vai invariavelmente puxar os Estados Unidos como um exemplo de um lugar onde nada funciona, ou que tudo funcionaria, né, de acordo com o caso dessa pessoa, mas assim, não é, nosso problema com relação à saúde não é filosófico, é um projeto político de sucateamento mesmo, né? E aí eu achei curioso o Rodrigo falar que vai ter o fim das medidas das políticas públicas, aí eu não vi começar também, mas tá bom, né? Eu vi muita gente comentando no Twitter, como assim o governo acabou com a emergência sanitária? Quando que ele considerou que era uma emergência sanitária, né, cara? Em que momento que o governo achou isso? Te falar que eu não tava nem pensando no governo federal, não, cara. Eu tava pensando no governo dos estados, porque é nítido no momento em que você retira as restrições, não precisa mais usar máscara. E aí, no dia anterior, você estava saindo na rua e você tinha o quê? 60% das pessoas usando máscara, pelo menos aqui em Vitória. Aqui acho que é 2% agora. Assim. Não, aqui bastante, e nos ônibus também. As pessoas usavam máscara. Aqui no ônibus a galera tá usando bastante. Não, eu digo hoje em dia, aqui no Rio deve ser uns de 2 a 5% que usa máscara hoje em dia, cara. Não, aqui até que em Vitória tava alto, assim, mas foi de um dia pro outro. No dia seguinte que liberou o uso de máscaras aqui, as pessoas simplesmente tiraram. E continua a ser arriscado. Sem contar que, gente, novamente aqui, máscara é bom, máscara esconde a sua cara feia, máscara te permite sorrir na cara das pessoas, debochar delas sem elas perceberem. Sabe, máscara evita que você pegue gripe no ônibus, sim, porque você vai disfarça bafo. Pois disfarça máscara é bom. Esqueci. O que eu complementar aqui da fala do Diego é que, quando o Diego fala que, bom, a população brasileira está acostumada a o governo ter uma política pública no Ministério da Educação que fala, você precisa se vacinar, porque você precisa matricular seu filho na escola, porque você precisa de cartão de vacinação para N outras coisas, você precisa comprovar que você está vacinado, então você faz uma campanha, você cria postos de vacinação itinerantes, você leva vacina para as pessoas e a população aceita? Então a população precisa sempre que o governo tome conta? Sim, porque é para isso que a gente tem a porcaria de um governo. É para isso que a gente paga o salário da merda dos representantes. É para isso que a gente precisa do governo. Eu pago o governo para tomar conta de mim. Eu pago o governo porque eu quero um sistema de saúde. Eu pago o governo porque eu quero que ele tome conta de segurança pública. Eu não quero que arme a população. Eu quero que o governo, que é pago para tomar conta de mim e do resto da população, faça o seu trabalho. Tá certa a indignação de novo, Rodrigo. Vai puxar aí o próximo tópico, cara? Já que você já tá nesse ódio. O próximo tópico é governo. Qual vai ser o nosso próximo governo? A gente tá na disputa eleitoral, ainda não oficializou a campanha, mas a campanha tá rolando solta. Vou começar aqui com um áudio que foi inserido no último episódio, né? Que é o áudio do ex-picolé de chuchu, atual pratão de chuchu com pimenta, que foi uma fala do Alckmin que demonstrou que, bom, ele entrou de cabeça e com a garganta na campanha, né? Porque eu não me lembro do Geraldo Alckmin com essa verve, assim, com esse poder, cara, de voz. Ele falando sem pausa, direto e gritando. Cara, gostei de ver. Exaltando os trabalhadores, cara. Onde que você iria imaginar? A luta sindical. Eu imagino ele falando aquilo e por dentro ele pensando, oh meu Deus, há um PM pra descer o cacete aqui. Que horas que entra o choque aqui nessa reunião aqui? Aí ele sentou, né, depois do discurso, e abriu o celular dele, vice-presidente comanda qual polícia? Google pesquisar. Cara, sabe o que, assim, claro, a gente se diverte aqui, mas é sempre triste a gente ter que aceitar o Geraldo Alckmin na chapa na qual a gente vai votar. E sem se esquecer que, bom, se aventou recentemente que num futuro governo Lula-Geraldo Alckmin, o PSB, atual partido do Alckmin, ficaria responsável pelas políticas ambientais. O que é para acender um alerta, porque não vamos nos esquecer que Geraldo Alckmin no PSDB e o PSDB foram responsáveis pela criação do pior ser humano que já pisou nesse planeta, que é Ricardo Salles. Exatamente, cara. É verdade, cara. Será que vem aí Tabata
Amaral como ministra do Meio Ambiente? Ou seria da Educação, cara? Ela agora tá ali no PSB, né, cara? Mais algum comentário aí sobre a verve do Alckmin? Não, né? Acho que o Rodrigo já resumiu bem. Mimi Marreco aqui na pauta. O que seria isso, Diego? Mimi Marreco? Mimi Marreco é o marreco que em vez de quá faz mimimi. E por quê, Diego? Porque ele ficou reclamando, né, que aparentemente o partido do Luciano Bivar, que foi aí forjado pelo Luciano Bivar para servir aos interesses do Luciano Bivar, vai lançar como pré-candidato à presidência o Luciano Bivar em vez do Sérgio Moro. Que surpresa, né, cara? Aí ele lançou, né? União Brasil escolheu o seu pré-candidato à presidência, Luciano Bivar. Espera-se que os demais partidos também possam definir com clareza os seus pré-candidatos. Sigo como um soldado da democracia, estimulando a composição para romper a polarização política. Cara, soldado da democracia é foda, cara. No verbete da Wikipedia de cringe, vai estar um link direto pro perfil de Twitter do Sérgio Moro. Se ele apagar, vai estar um link pro archive. O archive. Pra Wayback Machine, pra gente ter esse perfil do Sérgio Moro. Porque, cara, isso aqui é a vergonha alheia. Cada tweet do Sérgio Moro é a vergonha alheia. É o exemplo. Desde o primeiro, que era ele com uma foto com calendário. Sim, cara, com o calendário, do calendário da caixa, né, cara? Puta merda. Não, e aí eu fui abrir aqui o tweet, né, pra relembrar, que eu já tinha esquecido essa parte do soldado da democracia, e o primeiro comentário que aparece aqui pra mim é de Janaína Pascoal, que ela comenta assim, ó: ministro, com todo respeito, hoje o senhor é um mistério maior do que Geraldo Alckmin. Por mais que eu me esforce, não consigo compreender seus movimentos. Só Jesus. Eu diria que eu concordo em parte com a Janaína Pascoal. Nunca achei que eu fosse falar isso, mas realmente, por mais que eu me esforce, não dá pra compreender alguns movimentos do Moro, não, cara. Por exemplo, o próximo movimento que a gente vai comentar aqui, que ele mandou uma mensagem aí pros institutos de pesquisa dizendo: gente, eu sei que o meu partido lançou outro pré-candidato, mas deixe meu nome na pesquisa, por favor. Não me esquece não, poxa vida, cara. Trabalhei tão duro para destruir a democracia desse país. Eu tava esquecido assim. Eu tava quase com 2 dígitos, poxa, não me esquece não. Mas cara, eu acho injusto retirar o nome do Moro das pesquisas, porque isso ia ser divertido. Imagina, esse candidato que ele não é um candidato, você votaria nele e não duvido que teria lá as intenções de votos pro candidato que não existe, mas assim, esse movimento do sujeito com o seu terno preto, a sua camisa preta, a sua gravata preta, um verdadeiro enxadrista. Esses movimentos do Moro, cara, são os movimentos mais burros da história da nossa política. É impressionante, porque o sujeito, ele abandonou uma candidatura certa de um partido que fez tudo para apoiar ele, que é o Podemos, e ele chifrou o partido, foi para União Brasil, onde não era bem quisto. Sabe-se lá quem colocou na cabeça dele que ele poderia ir para lá, que ele seria bem-vindo. Vou colocar um detalhe aqui do Podemos, pra vocês terem ideia do ódio que o Sérgio Moro deve ter gerado em todo esse partido. Que vocês sabem que até essa última quarta-feira, 13, o escritório de campanha do Moro continuava montado no apartamento da Renata Abreu, presidente nacional do Podemos. Ela separou um quarto no seu apartamento funcional em Brasília para que o Moro ele pudesse despachar ali na sua campanha a corrida presidencial. Eu vou explicar, assim, para você que não mora em Manaus, isso que já tá rolando com o Moro, Podemos e União Brasil é o que costuma rolar aqui em relações afetivas. Se um dia você quiser entender o que é um rebuceteio a céu aberto, é mais ou menos isso aí, tá bom? Só fica essa dica aí. Rebuceteio a céu aberto, é esse o termo? Exatamente. Ai, cara. Eu tô aqui no perfil da Central Eleitoral, né, vendo algumas atualizações e tem aqui, ó, Bivar diz que Moro estava ciente que não disputaria a presidência quando se filiou à União Brasil. Em nenhum momento a legenda para a disputa presidencial lhe fora prometida, mas garantiu que Moro pode disputar o cargo que desejar em São Paulo, cara. É muita humilhação. Puta que pariu. E aí tem uma outra aqui que ele fez uma montagem brincando de ser primo do Vingador, do Tony Stark.
Stark. Vocês viram isso, cara? Cara, coisa Infelizmente eu vi isso, cara. Nossa senhora, eu não tinha visto, tô vendo agora aqui, que coisa deprimente, cara. E assim, todo mundo comentando, imaginando, foi isso aí, gente, foi montagem, alguém zoando. Não foi. Foi no perfil dele, né, que ele colocou. Foi. Complicado, hein? Bom, mais alguma coisa aí sobre o Marreco? Não, né? Pode seguir. Não, tem mais vergonha pra gente Tem mais vergonha aqui. dele? Tem mais, não dele, mas continua vergonha em outro partido, porque, bom, o Dória, ele decidiu retirar uma pessoa do comando da sua campanha de pré-candidato à presidência. Uma pessoa, assim, que tava lá comandando a sua campanha, conhecido como Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB. E, assim, aparentemente as coisas não estavam indo bem, porque depois desse rompimento, o Bruno Araújo tuitou o seguinte: ufa, exclamação, comando que nunca fiz questão de exercer, ponto. Aliás, vírgula, ele sabe as circunstâncias em que e o porquê, entre aspas, aceitei a época, ponto. Aliás, vírgula, objetivo cumprido, exclamação. Cara, a terceira via é uma sequência de humilhações públicas, né, cara? Pra todos os lados, cara. Como é que você tem ali o presidente do seu partido, né, no comando da sua pré-campanha, tira o cara e o cara tuita isso, cara, publicamente. É realmente mostrar que você não tem apoio nenhum do partido, que você é um merda ali dentro, que ninguém te quer ali, cara. E fica certo que a candidatura do Dória, ela não tá garantida, assim. Porra. Não tá garantida. A qualquer momento ele pode ser quicado e aí, sei lá, quem que vão colocar no lugar dele. Que loucura, me lembra cara. o começo do governo Bolsonaro, que ficava aquela história na imprensa que o Bolsonaro tava fritando o fulano, fritando o ciclano, o pobre do Dória já tá queimado. Sim, cara. Vamos lá. Temos federações aí, atualizações. O PS Federação com a Rede Sustentabilidade nessa última semana foi apertado, 38 votos a 23 no Diretório Nacional, não foi, né, longe de ser um consenso. A rede já tinha aprovado essa federação no dia 12 de março por unanimidade, então você vê ali a diferença de cada lado. E essas federações, né, todas elas têm que ser enviadas ao TSE até 31 de maio para o TSE poder fazer a validação. Mas eu achei muito curiosa nessa federação entre PSOL e rede, porque o estatuto que eles definiram, né, que ainda vai passar por ajuste, tal, até ser enviado para o TSE, ele possibilita que um filiado ao partido, no caso ali a federação, possa apoiar um candidato diferente daquele escolhido pela federação. Só que pela lei que foi aprovada, isso não pode acontecer. Então, cara, eu não sei como que eles vão conseguir viabilizar isso. Cara, antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma chamada pública para os nossos ouvintes. Se alguém puder me explicar o que caralho é uma federação lá no Twitter, eu agradeço, muito obrigado, porque eu não vou ter saco de ler a porra dessa lei. E só para explicar pro Vitor o porquê da diferença aí na aprovação, é porque o tanto de gente que tem na rede é o tanto de tendência que tem no PSOL. Entendeu? Entendi, cara. Mas, cara, a federação é a coligação sem coligação, entendeu? Basicamente é isso. Pode coligar, mas não pode coligar. Aí inventaram essa questão da federação. Cara, é um pouco mais, pensar que é um pouco mais extensa, porque nas coligações, as coligações seriam mais frágeis. Ainda é um tipo de coligação, convenhamos. Vamos também ficar aqui tergiversando, não. Mas o que você tem é uma espécie de coligação mais ampla, porque a coligação antes era feita somente por um período eleitoral. Agora, na federação, os partidos eles ficam amarrados à federação por 4 anos. Então não adianta você fazer como se fazia antes, faz uma coligação, terminou o período eleitoral, tem o resultado da eleição, se desfaz a coligação e começa a fazer outras articulações. Não, você fez a federação, os resultados dessa eleição são válidos para essa federação e você vai ter que seguir com esses apoios amarrados a esses partidos pelos próximos 4 anos. Exatamente, cara. E aí, falando em federação, a gente teve aí a federação formada, né, pelo PT, PCdoB e PV, que a gente já tinha comentado aqui em episódios anteriores, que agora tem o nome, foi batizado de Brasil da Esperança. E o texto, né, da carta-programa dessa federação, que terá como primeira presidente da federação Gleisi Hoffmann, a primeira carta, ela defende a revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos e reafirma o compromisso com a reforma agrária e com a, entre aspas, superação do Estado neoliberal, fecha aspas. E aí até na reportagem que eu tô vendo aqui, né, que tá na nossa pauta,
que apesar da carta programa defender a revogação da reforma trabalhista do teto de gastos, o próprio Lula recentemente comentou, né, que talvez não dê para revogar completamente a reforma trabalhista, que é preciso fazer uma outra reforma, né, e que precisa ter uma adequação, mas que não dá para desfazer tudo que já foi feito. O que vocês acham dessas propostas aí? As propostas não, isso é o mínimo, assim. É o mínimo. O mínimo é você revogar, né, a reforma trabalhista e retirar o teto de gastos. São duas coisas que elas não só não surtiram efeito, como todo mundo avisou que ia dar merda. Assim, ninguém acreditava que a reforma trabalhista estava ali para defender o direito do trabalhador. E ninguém acreditava que o teto de gastos ia funcionar. Quantos milhões o Meirelles falou que ia gerar? 4, 5 milhões de empregos, né? A reforma trabalhista. 230 trilhões. Cara, é um negócio completamente sem cabimento. Não tem nenhuma conta ali que bate, não tem nenhuma justificativa além daquilo que a gente já sabe. Se estipulou a reforma trabalhista para poder tirar de direito de trabalhador. Conseguiram fazer isso. Desfazer a reforma trabalhista, honestamente, eu acho mais difícil do que acabar com o teto de gastos. Porque o teto de gastos, ele amarrou tanto, todo mundo percebeu a merda que deu durante esses últimos anos. Você não conseguir fazer investimento em área nenhuma, você tentar resolver problema e não pode por conta do teto de gastos. E convenhamos, o teto de gastos, ele não existe. Ele é um negócio imaginário. É você falar, nossa, daqui não pode passar. Por que não pode passar? Porque não pode. E aí você tá com um problema para resolver. É simples você conseguir fazer um pouco mais de investimento, mas você não faz porque você imagina que existe ali uma coisa da cabeça do Paulo Guedes, desse tipo de economista, que você extrapolando aquele teto de gastos, alguma coisa vai acontecer. O apocalipse, o mercado. Uma hecatombe no mercado, não vai. Então o teto de gastos, ele é um problemão, e já se entendeu que é um problemão. Eu acho que é um pouco menos complicado dele ser desfeito num futuro governo da Federação Brasil da Esperança, Futuro da Esperança, Trem da Esperança, não lembro mais o nome. Brasil da Esperança. Agora, desfazer a reforma trabalhista eu acho muito mais complicado, porque os jogos de interesse eles vão além. Você realmente arrebentou com a legislação trabalhista nesse meio tempo, muita coisa foi modificada, já se estabilizou de certa maneira, então eu acho mais difícil, mas é possível. E eu acho interessante que você defenda nessa federação pelo menos o mínimo. E outra, né, para você conseguir desfazer a reforma trabalhista ou, sei lá, fazer algum ajuste, né, fazer uma nova reforma trabalhista, você vai precisar do Congresso. E para precisar do Congresso, vai precisar eleger uma boa bancada, né, ter uma boa articulação. E aí, a gente entra naquela questão que a gente sempre fala, né, de não só... Isso não vai acontecer. Exatamente. Resumiu o que eu ia falar. Basicamente, né, cara? Ai. Bom, bonito. É melhor do que a Carta ao Povo Brasileiro de 2003 e é uma merda ainda assim. Mas é bom falar isso, Diego, porque é interessante, principalmente para quem começou a se envolver com política nos últimos anos em resposta à desgraceira generalizada, que num futuro governo do PT, você vai manter as articulações com o Centrão. Você vai ter que fazer esse tipo de diálogo. Então você vai ter que aceitar certas demandas. Já se preparem para criticar esse futuro governo e conscientes de que a gente não vai entrar num vale dos unicórnios, cara. A gente tem um monte de problema que não vai ser resolvido de imediato, outros que vão se alastrar por mandatos ainda pela frente, e vai ser necessário, inevitável, vai acontecer a articulação com gente que hoje em dia a gente entende que é não só oposição, mas que é o lixo da nossa política. Esse pessoal vai continuar ali e alguns nomes vão fazer parte do governo. E inclusive, graças a emendas impositivas e RP9, que se não derem um jeito de tirar, deve continuar, vai ter um governo que, além de ter uma base reduzida, um governo sem poder de negociação, tirando cargo e ministério, assim, basicamente, porque antes ainda conseguia ter um direcionamento maior das emendas. Agora que o semipresidencialismo, né, estava se aventando, ele meio que se concretiza com RP9, que é o orçamento secreto, e emendas impositivas, vai ser muito mais difícil conseguir qualquer coisa dessa. Então vai sair muito mais caro aprovar qualquer uma dessas ideias. No próprio Fórum de Teresina, acho que foi a Thaís Bilen que comentou, né, que conversando com alguns deputados do Centrão, eles falaram que seja continuando o governo Bolsonaro ou entrando o Lula, eles não precisam mais ficar barganhando ministério, cargo no primeiro escalão, justamente por conta disso, porque eles já têm um poder em cima do orçamento tão grande que não precisa ficar barganhando para apoiar o governo ou não, cargo em ministério, né, cara? Eu vou chutar aqui, futuro aqui, mas uma coisa que pode ser interessante é
aquilo que os governos do PT construíram para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que é a liberdade de investigação, e que se voltou contra o PT. Essa liberdade de investigação, esse poder do Ministério Público, se ele continua a ser incentivado, isso pode ser uma mão na roda para resolver algum desses problemas, porque mesmo você tendo um orçamento secreto e emendas impositivas, se você tem um Ministério Público forte, uma Polícia Federal independente, você consegue ainda ter uma arma pela justiça pública para evitar que desacertos e corrupção aconteçam dentro desses processos. Ainda é possível. Exatamente, cara, exatamente. Bom, vamos seguir então aqui, falar aqui da semana dos presidenciáveis, né? Ô, Diego, você como um cristão, né? O que você acha de uma pessoa que se diz cristã, conservadora, família, né? Tá sempre em defesa da família, resolver na Sexta-feira Santa fazer uma motociata por São Paulo com seus parças, não o parça geral da República, né? Outros parças, fechar 150 quilômetros de rodovia só para ele poder dar um rolezinho em plena Sexta-feira Santa. Foi motociata, cara, não foi churrasco. Só não pode comer carne, o resto tá valendo. Ah, entendi, cara. A única restrição é essa, né? É isso aí. Mesmo se não tiver com a família e tal, o importante é... não comer carne, é só isso. E isso pra católico, né? Ele foi batizado lá, nem sei mais em que parte ele se encontra do no Rio Jordão, né? É verdade. Mas, cara, custou R$1 milhão aí o tempo que ficou fechada a rodovia, o engarrafamento, perda de carga e o inferno todo. E assim, uma pessoa física em um show, né, onde ela estava lá fazendo sua performance, usar uma toalha de banho, é pré-campanha. Agora, fechar 150 quilômetros de rodovia pra dar um rolê, não é seu TSE. Filha da puta. Cara, é isso que o Diego falou, a gente xinga, ri, porque é um negócio descarado, o sujeito ele tá fazendo campanha com dinheiro público, cria um problemão dentro de uma metrópole, atrasa a vida de sabe-se lá quantos milhares de pessoas, em pleno feriado, pra poder fazer um ato vexaminoso desse, que honestamente, assim, vale pensar agora o efeito que isso tem, porque é meio que sobrou pra ele, além das ações em redes sociais, além de tentar forjar algumas notícias, tentar construir alguns discursos, esse tipo de ação, a essa altura, não sei até que ponto isso funciona como uma ação de campanha muito eficiente, ganha. O público firme dele tá ali. Ia continuar independente de ter motociata ou não. Foram 3 mil e poucas motos, né? Tu viu? Não é noticiado positivamente em lugar nenhum, mas... E nem foto no Flickr pode colocar. Pois é. Não, e parece que passaram pelo pedágio 3.700 motos, parece, ó. Bem menos do que do ano passado, por exemplo, cara. E aí depois ele foi pra Vila Belmiro, né? Acho que no dia seguinte, sei lá, no domingo, pra assistir o jogo do Santos. Foi amplamente vaiado. Inclusive tem um vídeo no próprio perfil do Santos, que o repórter lá do Santos, né, foi entrevistar o zagueiro. E aí, fulano, como é que foi? Pô, foi ótimo. Aí o cara passa assim, no fundo só escuta assim, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu, ei, Bolsonaro. Então, ele realmente recebeu aí o afago da torcida santista. E também nesse final de semana, o fungo presidencial resolveu falar, cara, ele resolveu falar que ele vai pedir uma reunião com o WhatsApp. Ele falou que vai falar com o Fábio Faria, ele quer uma reunião com o representante do WhatsApp, porque é um absurdo o WhatsApp não disponibilizar, quer dizer, é um absurdo o WhatsApp só disponibilizar aquela funcionalidade que eles vão botar de comunidade, né, que vai permitir sei lá quantas mil pessoas reunidas, após as eleições 2022, depois de um acordo que eles fizeram com o TSE, né, para evitar realmente disseminação de fake news e tal. Ele falou que é um absurdo. Se o WhatsApp pode se reunir com o TSE e fazer um acordo com ele pode se reunir com o Bolsonaro e fazer um acordo com ele. Então ele falou que vai pedir pro Fábio Faria marcar uma reunião com o WhatsApp para conversar com o seu WhatsApp lá. Alô, seu WhatsApp? O que o senhor vai fazer na quinta? É surreal, cara. E aí... É surreal demais. Aquilo que a gente já comentou algumas vezes. Essa galera dá declarações, às vezes fica a impressão, sei lá, será que é só confiança de que nunca vai ser punido mesmo? Ou se é uma absoluta incompreensão do que é considerado um crime,
o que é uma postura criminosa, porque o sujeito vem a público dizer quase com todas as palavras de que o TSE tá de um lado, eu tô do outro. Quer dizer, a justiça eleitoral tá de um lado, eu tô de outro. O que é justiça eleitoral, eu sou contra. Como assim a justiça eleitoral tá fazendo o seu trabalho? Como ela quer impedir que eu dispare fake news durante a eleição, né, cara? Basicamente, ele tá se metendo numa funcionalidade que o WhatsApp decide quando ele quiser que ele vai implementar. Se ele decidir pelo motivo A ou B, né, cara? E aí o Ministério Público Federal de São Paulo, ele vai solicitar o WhatsApp, né? Ele, na verdade, ele enviou um ofício ao WhatsApp pedindo que, em vez de lançar essa ferramenta Comunidades após a eleição, lance só em 2023, cara, pra, tipo, não ter dúvida. Quero saber se o Bolsonaro vai tentar marcar uma reunião com o Ministério Público Federal agora também, cara. Eu vou falar um absurdo aqui, mas é uma previsão de uma coisa absurda que pode acontecer, mas bom, já aconteceu tanta coisa absurda, né? Eu não duvido que algum juiz parça da família Bolsonaro invente de tentar forçar uma empresa privada a implementar o curso da empresa. Você é obrigado. O WhatsApp vai ser obrigado a liberar essa ferramenta agora. Não duvido. Eu também não duvido não, cara. Mas, ô Rodrigo, e o Janones, hein? Você tem algo a comentar sobre o Janones essa semana, cara? Cara, eu queria agradecer rapidinho ao deputado Eduardo Bolsonaro por, pela primeira vez, me possibilitar ver o rosto de André Janones, que até agora eu não fazia ideia de quem fosse. E aí, nesse vídeo, eu vi. Muito obrigado. O André Janones, ele tá aparecendo, né? Assim, a gente já comentou aqui dele em outros episódios. E, claro, nesse caso ele aparece por uma coisa que seria vexaminosa, que é ele não saber quem é o presidente da Argentina. Confundir com o presidente da França, não tá informado. Mas esse tipo de divulgação pra ele tanto faz. Ele tá aparecendo. E aparecendo ao ponto de merecer um tweet exclusivo do Eduardo Bolsonaro. Sim. E na hora que ele faz isso, bom, o Eduardo Bolsonaro tá comprando a campanha do Janones, tá trazendo ele à tona, tá mostrando ele pros seus eleitores, e ele pode ser uma alternativa aí pra ganhar alguns eleitores do Bolsonaro, honestamente pode, assim. Eu gosto desse vídeo, e talvez o Vitor coloque o áudio, não sei se teve aqui em um momento, talvez coloque, mas eu gosto pela expressão do Guga Chakra no final do vídeo. Sim, cara. Eu gosto, que é aquela expressão de, cara, eu vou gritar, eu vou desmaiar, eu vou bater a minha cabeça, eu vou bater o meu cabelo trabalhado contra a quina dessa mesa. Eu não acredito que eu ouvi isso. Então, ouvinte, ouça agora o áudio do Janones. Você não me respondeu sobre a Argentina. Eu não tenho uma análise profunda sobre o cenário na Argentina hoje. Você sabe quem é o presidente? Sim, sei quem é o presidente, mas eu Quem é? O presidente da Argentina hoje é o Macron, da França. Macron é o presidente da França. Presidente da França. É constrangedor porque ele sabe que ele tá errando, ele sabe que ele tá passando uma vergonha. É no tom de voz dele, você percebe, cara, eu tô passando um vexame aqui. Eu deveria ter respondido, ter desviado dessa pergunta, ter feito alguma coisa. Só que, de novo, um candidato que tá com 2% ali e que o objetivo dele com a campanha dessa não é se eleger, é se mostrar pro Brasil inteiro. Então, na medida em que você cria situações engraçadas, você não é risco pra ninguém nesse momento, você cria situações engraçadas, você se mostra, em outro momento você brinca com isso e vira peça de campanha do mesmo jeito. Seria ele o Daciolo dessa eleição, só que sem a parte lunática? Será que ele vai, tipo... Mas se você tirar a parte lunática do Daciolo, acabou o Daciolo. É verdade, é verdade. Não, o Daciolo nessa campanha, ele tem nome, ele tá até subiu o morro com ele lá. Você já sabe quem é o Daciolo dessa campanha. O Daciolo dessa campanha está com o Daciolo da campanha anterior. Bom, fechando aqui a semana dos presidenciáveis, só uma rápida notícia sobre Simone Tebet, né? Ela parece que participou de uma sabatina e disse que rejeita ser vice em qualquer que seja chapa, né? E que se ela não for cabeça de chapa, ela vai participar de alguma campanha e tal, mas não vai ser como vice. E ela enfatizou que o partido dela, o MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania, vão anunciar daqui a um mês a chapa de consenso, né, entre todos esses partidos. A gente já tinha comentado aqui há uns 2 episódios tal, que tinha essa previsão, e ela agora confirmou, ou seja, não foi só uma notícia de bastidor, a própria Simone Tebet confirmou essa situação. E aí parece que ela comentou também a tentativa dos caciques do MDB de tentar fritar a candidatura dela, que é padrão, né, cara? Padrão do MDB, nada novo, né, no front. Mais alguma coisa? Não? Podemos seguir
seguir então agora pro nosso último tópico. Já estamos falando bastante aqui, mas acho que a gente tem que comentar mesmo que seja rapidamente sobre a thread da Anitta. Foi um assunto que dominou os últimos dias aí na ala progressista do Twitter, a thread da Anitta explicando a campanha de marketing, todo o marketing envolvido por trás ali das redes sociais de Bolsonaro, do fungo presidencial, e mostrando como a oposição deveria se comportar em relação a ele. Isso tudo depois que a Anitta fez um tweet, né, falando sobre a bandeira do Brasil, né, que a gente não pode deixar que certas pessoas, né, utilizem os nossos símbolos e tal. Ela que fez uma belíssima apresentação lá naquele festival nos Estados Unidos, com uma roupa, né, com as cores da bandeira do Brasil e tudo mais. Aí o Bolsonaro deu um RT comentado em cima do post da Anitta, dizendo: concordo com você, Anitta. E logo em sequência a Anitta respondeu e deu bloco no Bolsonaro, e aí fez essa thread aí que muitas pessoas repercutiram. Tem na descrição do episódio, e eu queria saber se vocês têm algo a comentar. A Anitta está correta? Meio correta? O que vocês acharam aí? Cara, é uma leitura que eu já vinha tendo, assim, com a gente ir se descolando um pouco do fora Bolsonaro, agora na campanha, num lance meio pra não trazer o nome à tona mesmo, assim. A única questão é, se alguém perguntar, você fala pra votar 17, né, o Bolsonaro vier encher o saco e fala vota 17, que é pra manter aí na cabeça da galera. Mas na real, e aí, obviamente, quem sou eu pra discordar da Anitta? A gênia do marketing, né, uma mulher aí que tá ganhando o mundo com o seu saber de vendedora, né, de businesswoman, e não necessariamente de artista só. E eu acho que realmente numa de campanha é muito não pega legal você ter só esse tem que tirar seio negativo e tal. Acho que não pega a galera ali do meio, a galera dos que não votaram, né? Tem que lembrar que na última eleição teve 30% de abstinência. E você não pega muito dessa galera só falando mal do Bolsonaro. Você tem que fazer a galera acreditar em alguma coisa. E aí eu acho que e aí pegar todo o movimento, né, que a gente tá falando do Lula, de trazer o foco na campanha do como ela vivia-se melhor e tal. Então, obviamente, concordo, porque se eu discordasse estaria errado, porque ela tá milionária e eu não. Então ela obviamente entende muito mais de marketing do que eu. Sim, cara, o Diego falou tudo, só faltou dizer: Anitta, você que nos escuta, vem aqui gravar com a gente. A gente tá precisando desse tipo de apoio e desse tipo de dica também, né? Então a gente aceita a sua presença aqui quando você quiser. Convidadíssima, Anitta. Portas abertas do Midcast. Eu também concordo com o que vocês falaram, né? Com o que o Diego principalmente falou. Eu só achei que uma galera começou a usar qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer menção ao Bolsonaro, mesmo que seja para denunciar algum caso de corrupção, tipo, não comente sobre o Bolsonaro, como assim? Tem que botar muda Brasil. Então, assim, calma, torcida, calma, que também não é para levar a ferro e fogo qualquer situação, né, para não mencionar o Bolsonaro. Mas a análise da Anitta, realmente, o que a gente vai comentar sobre a Anitta, que está conquistando o mundo, né, cara? Mas só acho que um pouquinho de calma, que também não é pra considerar em todos os cenários. Mas aí você descreveu, né, o comportamento típico da internet. O twitteiro, né, cara? Porque é isso que você espera do Twitter também. Então, bom, de onde você espera incoerência, a incoerência vem, né, cara? E qualquer coisa que você disser no Twitter, alguém vai problematizar. Mas é interessante que as pessoas discutam isso, de um jeito ou de outro, assim. Então, eu também acho interessante que, mesmo quando é uma problematização, alguém fazendo uma crítica ali um pouco mais exacerbada, que você engaje na discussão. Porque qualquer pessoa que vem falar, opa, peraí, tá citando o nome do sujeito e é pra fazer uma crítica, bom, você tá engajando naquela crítica, então vai surtir efeito do mesmo jeito, é o win-win. Exatamente. Enfim, Anitta, venha aqui para o Midcast para ensinar tudo de marketing, tudo que você quiser aqui pra gente. E já nessa esteira, né, da estratégia de marketing da Anitta, o Lula, né, pra gente encerrar aqui, fez um tweet que eu achei muito bom, né? Olha só, eu elogiando o Lula aqui no Midcast, cara. Ele deu RT em cima de uma foto do Antônio Bandeiras, né, em que o Luiz de Vasca, comentou, né, caralho, o Antônio Bandeiras tá virando Lula. E, cara, realmente, o
Antônio Bandeiras tá muito com a cara do Lula, um pouco mais novo nessa foto. E aí o perfil do Lula deu um RT comentado dizendo: um dedinho de diferença. Boa noite. Hashtag Equipe Lula. E bombou o tweet, cara. 113 mil curtidas e tal. Então, essa foi uma boa estratégia da equipe através do meme. É isso então? Fechamos? É isto. Então vamos lá. Sem salve dicas culturais. Não teve já salve na semana passada. Vamos seguir sem salve aqui mesmo? Não, vamos seguir sem salve. Vamos só fazer uns comentários aqui que o pessoal deixou no post aqui. Não é salve, tá, gente? Tá só bom. Uns comentários o pessoal por acaso deixou no Vamos post do então Midcast aqui pros né? comentários aqui. Vou começar pelo comentário do Denis Almeida, que disse assim, ó: um salve para a Ad Ferrer, que está aguentando o papo de Bolsominion no busão. Verdade, a Ad está viajando nesse momento, né? E um abraço para a querida @Mukuchinchi, né? Do Kipos Podcast. Se não ouviram, ouçam, pois é muito bom. Aproveitando, se der tempo, mandar um salve, todo apoio para o @Endromina, que foi denunciado ao Ministério Público Federal por fazer uma análise da fatídica reunião ministerial de 2020. Estou completamente por fora dessa denúncia, mas fica aqui o salve. Um salve para você, nosso queridíssimo Denis Almeida. Conhece? Aí, gente, aproveitou que ele falou aí, né, da Carla do Kipos. A Carla, podcast, o nome dela? Ah, tá. E beleza. continua me marcando toda vez que ela twittar uma imagem de lhama, podem me marcar lá, que eu sempre fico feliz de ver fotografias das minhas camaradas, né, das minhas parceiras, das outras lhamas desse mundo. Vamos seguir aqui com mais um recado, então, ó, que por acaso deixaram num post lá no Twitter. Rock Girls SP. Boa noite, gente boa. Quero mandar muitos beijinhos para todos vocês que são meu vício há quase um ano. Olha só, adoro vocês e fico ansiosa esperando o Midcast ir pro ar. Beijos, abraços e cheiros para vocês. Ah, e um beijo especial para minha princesa Ana Beatriz, também viciada em vocês. Olha só, cara, ouvindo em família. Então, um beijo, Então, um o bom salve. é que ela entendeu que, né, a gente é uma droga. Eu gostei do comparativo, porque é aí mesmo que a gente vai. Cara, só pra falar, ela falou nessa questão de um ano, aí eu encontrei um amigo meu recentemente, ele falou que fez uma maratona de Midcast porque ele se odeia. Provavelmente se odeia. Disney. Uhum. E ele falou que foi você, Vitor Souza, o primeiro que anunciou que seria Geraldo Alckmin o vice de Lula. Olha aí, hein? Premonição, cara. Você que deu esse furo aqui no Midcast. Olha só, nem eu lembrava. Então, muito obrigado aí por essa lembrança. Vamos aqui, ó, nosso próximo recado, ó. Ad Ferrer, não sei se vocês conhecem a pessoa, Ad Ferrer. Um salve para todos vocês. Amo todos, sinto falta de todos e mal posso esperar para gravar o próximo episódio. Um beijo, Ad, volte logo. Todos amamos você também. Vânia Souza, um salve para mim, Vânia, que só chego atrasado e nunca consegui ganhar um salve. Olha só, primeiro salve da Vânia, gente. Será que dessa vez vai? Dessa vez foi. Vamos cantar um parabéns pra Vânia aqui também, junto aqui com o primeiro salve dela aqui, ó. Vamos lá. 3, 2, 1. Parabéns, Vânia. Parabéns, parabéns, Vânia. parabéns, Parabéns, chegou do regra. Parabéns nesse programa. Salve. Aê. Aliás, teve um parabéns, né, gaúcho na Globo News que foi muito inferior ao nosso aqui, né, cara? Mesmo sendo Maria Beltrão, muito inferior, cara. Tem muito que aprender. Convenhamos, aqui com a né? gente. Globo News, assim, a gente tá comparando Globo News com o Midcast. Não vamos ser não dá. injustos com o pessoal. É desleal. É desleal, verdade, cara. Mariane Yurk, um beijo pra vocês, muito bombom. Beijo pra você também, Mariane. Hugo Caldas, saudades de mandar salves para vocês. Saudade acabou. Um beijo para todos da bancada. Lhama, Kikão, Adilinda e Victor Risadinha. Olha essa Victor Risadinha. O trânsito da sexta-feira tá garantido. Salve aí, Hugo. Nossa querida Ana Cristina Barros disse um salve para Elaine Gontijo, minha querida parceira de todas as horas. Salve Elaine, salve Ana Cristina. Até repetiu aqui a Vânia. Vânia, pra você ter ideia, seu salve tava repetido aqui, ó. É a primeira vez que você conseguiu, então fica aqui mais um salve pra você também. Espero que você consiga chegar a tempo nos próximos episódios. @Tom Cutelaria disse: eu não quero pedir um salve. Ok. Quero mandar um salve, quer mandar, não quer pedir, pra vocês e agradecer por todo o enlightenment.
Chegou aqui em caixa alta, toda essa iluminação. E mandar beijos de luz e harmonia para você também, Tom Cutelaria. Eduardo Silva disse, dá tempo ainda? Deu. Minha companheira Naomi, mãe do Kazu, fará aniversário. Reticências. Rola aquele parabéns super sincronizado? Interrogação. Vamos lá, né? 3, 2, 1. Parabéns pra você, na lavoura da amizade. Parabéns pra Naomi. Naomi, mãe do Kazu. Naomi, mãe do Kazu. Aê! A Taíde Júnior disse, um beijo e um abraço pra todos do podcast. Escutando vocês nos dias de luta, enquanto os dias de glória não vêm. Um dia virão. Continua cantando aqui, mas um dia virão. Pedro Coelho disse, BJS para toda a bancada do Midcast nessa nossa desgraceira, inclusive porque a paródia, o episódio anterior, todo foram um arraso. Eu peço um salve pros gatinhos Michu, Quindim e Catupiri. Cats rule everything. Cara, tá escrito Mushu e depois tá escrito foneticamente Mushu e ainda se estudou Michu. Cara, ó, desculpa, Mushu aqui, ó. Salve e amassos aí pro Mushu, pro Quindim e pro Catupiri. Isso é quase meia-noite, eu não tô nem enxergando a tela do computador mais. Tá muita iluminação aqui. Tá feita a correção. Seguindo aqui os nossos salves, o Moacir Fio mandou um salve para @Gabi_Os, que finalmente pegou seu diploma bonitão de bacharela. Parabéns, Gabi. Seja lá qual for a sua baixaria, o seu bacharelado, seja feliz e ganhe muitos dinheiros aí. O Gabriel Izar disse, não posso pedir salve agora, eu sempre chego atrasado pro salve. E aí, não sei... Eu fiquei sem entender também, mas... Como diria a Lebre de Março, um bom desaniversário pra você, Gabriel Izar, então também. Um Dudu qualquer disse, me manda um salves pra mim e pra minha conja, @Débora de Menezes, por favor, adoramos vocês, com 6 numeral. Cara, essa eu nunca essa vi. linguagem, Dudu, muito bom. Essa eu nunca vi, vocês já tinham visto vocês com 6 numeral Sim. ali? Caraca, eu tô muito velho mesmo. Mas assim, eu já tinha visto antigamente, inclusive. Ah, sério? Então, sei lá, tô perdido no tempo. É um conflito geracional geral aí que você tá passando. A queridíssima Elaine Gontijo, Vitor, com G, disse, pois vou de salve reverso pra @Ana Cris Barros, a dona da franjinha mais linda de toda a Brasília. Então um salve pra Elaine e pra Ana Cristina. O jornal Ataque mandou um salve para o jornal Ataque, obviamente. A @Niam Maclear disse, ainda dá tempo de pedir um salve para a bancada mais cheirosa com o asterisco da podosfera. O asterisco era, não tenho provas, mas tenho convicção. Olha, de minha parte eu atesto, que é verdade. 100% dos membros desse podcast que eu já conheci pessoalmente são cheirosos. É isso aí. A queridíssima Lele Riso disse, cheguei, deu tempo, deu. Tava vendo o jogo do Fluminense, RSSSSS. Um salve pro Vitor, estávamos com saudades e beijo a todos da bancada mais linda da podosfera. Lele, você que é uma profissional da saúde, briga com o Vitor e manda ele se cuidar. Pra finalizar aqui, o Gui de Castro manda um salve pra Esther, @Esther_Castro, orgulhoso dessa gata, que agora está caloura no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Muito bem, Esther. Vai aí queimar vários neurônios tentando entender por que teoria dos jogos não tem a ver com videogame. Cara, eu não tenho dica cultural a semana, não pensei em nada, então pode seguir aí. Cara, eu tenho duas, sempre aqui um podcast diferente ou diferenciado. Esse é um podcast diferenciado. Tá aqui linkado para vocês assinarem Contos do Limiar. Então, se você gosta de uma voz soturna lendo histórias estranhas, Contos do Limiar é um podcast para você. Acabou de fechar, no final do ano passado fechou a primeira temporada, espero que volte, mas o que tem aqui já é muito bom. Então assinem, escutem Contos do Limiar e peçam para que tenha uma segunda temporada. Vou deixar aqui também a dica de um episódio específico que acabou de ser lançado do Descriarte Pod, de Ariel Machado. É um episódio chamado Querido Vincent Van Gogh, que tem a minha voz, inclusive. Se você tem a curiosidade de me ouvir lendo trechos da Bíblia, eu sugiro que você vá escutar esse episódio
episódio do Descriarte, não só pela minha voz, o episódio realmente está muito bom, é um ensaio falando sobre um pouco da trajetória do Vincent van Gogh, do modo como ele pensava, do que significam os trabalhos dele, com descrições dos trabalhos das pinturas também. Foi realmente muito bom. Tem interpretação, tem ator interpretando o Vincent van Gogh nesse ensaio. Realmente uma produção, assim, impecável, é mais do que uma sugestão. Se você se considera ouvinte de podcast, você tem que assinar o Descriarte e ouvir esse episódio. Eu vou chorar tanto quanto no episódio do Dr. Who sobre o Van Gogh? Cara, no caso, quando você ouvir a minha voz lendo trechos bíblicos, você vai chorar de rir. E eu trouxe aqui, não é uma dica cultural, per se, mas é uma dica da vida. Para você, trabalhador, trabalhadora, procure o seu sindicato e se sindicalize e faça oposição à atual gestão do seu sindicato, seja lá ela qual for, ela merece. E é isso aí. Disse eu que estou na direção do meu sindicato agora, inclusive. Que bela dica, cara. É isso então, gente. Valeu aí. Valeu, Rodrigo. Valeu, Diego. Mais uma semana, mais uma maratona de notícias, com mais uma bela paródia. E valeu, ouvinte, por ter ficado até o final. Abraços. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau.